Fala meus bons, aqui é o Amons. Bom, já faz bastante tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal, que foi o meu primeiro vídeo que teve algum alcance no YouTube. O vídeo do qual eu me refiro foi o Iceberg do Ragnarok. Naquele vídeo de 20 minutos eu peguei o meu jogo preferido, o meu jogo online preferido, e comentei sobre algumas curiosidades que eu achava que era interessante sobre a comunidade e sobre o jogo em si. Só que o que eu não imaginava é que aquele vídeo ia tomar uma proporção muito maior do que os outros vídeos do meu canal. E claro que com a proporção muito maior, você acessando mais pessoas, você vai receber tanto os elogios quanto críticas. E uma das maiores críticas que eu recebi naquele vídeo é que realmente faltava muita informação. Para um vídeo de iceberg ele era muito pequenininho, tinha pouca coisa, e as pessoas ficavam com aquela sensação de que queriam ter visto mais do vídeo. Eu lembro que na época eu fiz até uma parte 2 que também deu bastante certo e mais alguns outros vídeos na sequência de curiosidades para ir dando andamento naquele vídeo. Mas isso definitivamente não seria a mesma coisa de simplesmente ter feito um vídeo melhor e maior. É por isso que depois de alguns meses eu volto aqui para refazer aquele vídeo de uma maneira que eu, na minha opinião, considero melhor. Se você não assistiu aquele vídeo na época, vou te falar bem a verdade, você não precisa ver. A maior parte das informações daquele vídeo estão nesse vídeo aqui também, e você só precisa ver aquele vídeo mesmo se te bater muita curiosidade. Então, sem mais enrolação, nesse vídeo aqui eu vou falar pra você muitas das informações que eu sei de Ragnarok e outras que algumas pessoas me ajudaram a lembrar. Lembrando que um vídeo de iceberg é um vídeo onde quanto mais as camadas vão descendo, mais obscuras vão ficando as informações. Ou seja, quanto mais a gente desce, maior a chance de o que eu citar ser algo desconhecido por você. E claro, eu gostaria também de fazer um adendo. É óbvio que em algum momento do vídeo pode ser que você sinta que eu falei alguma coisa incorreta, ou que você sinta que faltou alguma informação, mesmo que eu passe muito tempo aqui falando nesse vídeo. É impossível isso não acontecer, porque, bom, o mundo é gigante, é claro que chegou em você alguma coisa que nunca chegou em mim. Então, com certeza eu aceito qualquer tipo de comentário respeitoso, você citando que eu esqueci de alguma coisa, ou dizendo que tal coisa que eu citei não foi bem assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só peço que na seção de comentários haja um pouco de respeito, porque por incrível que pareça, as pessoas podem ficar muito exaltadas com um simples vídeo na internet que não faz mal a ninguém. Bom, mas foi só realmente um adendo que eu quis fazer aqui, pode ficar tranquilo e vamos pro vídeo, né? Bom, na primeira camada, como primeiro tópico, eu vou citar algo que dificilmente eu não colocaria no iceberg, que é o BRO, o Brasil Ragnarok Online. Diferente de muitos outros jogos que tem um servidor só, internacional para várias pessoas, o Ragnarok e outros MMOs RPGs não funcionam assim. Isso porque existem jogos que têm uma influência muito alta do ping, ou seja, se você tiver com um ping muito alto, o jogo fica meio injogável. O que, pra falar a verdade, não é bem o caso do Ragnarok, porque quantas vezes você já jogou Ragnarok com o ping baixo na sua vida? Eu acho que pra nós brasileiros é uma loucura isso, né? A gente tá muito acostumado a jogar Ragnarok com um ping bem alto, mesmo num servidor que devia ser nosso, com ping baixo. Enfim, o BRO foi lançado em setembro de 2004. Nossa, naquela época eu tinha 2 aninhos. Na verdade, a gente tava em setembro, então eu tinha 1 aninho, não tinha nem feito 2. Naquela época, o jogo ainda era por assinatura, diferente de hoje em dia, que pra você jogar no servidor Valhalla, por exemplo, você só precisa pagar uma vez. Não existiam coisas como ropes e mais um monte de coisa que hoje em dia deixa a galera bem insatisfeita, e naquela época o jogo era chamado de Gold Times, não era nem Old Time. Digo, ninguém chamava o jogo assim naquela época, mas hoje em dia a gente se refere àquela época assim. O BRO é repleto de muitas polêmicas e muitos problemas que aconteceram durante sua trajetória. Mas pra falar a verdade sobre aqueles tempos, não existem muitas insatisfações. As pessoas que começaram a jogar ali no BRO, lá no seu início, até mais ou menos 2010, normalmente não tem um número de insatisfações muito grande. Mas é óbvio que insatisfações existiram e você vai descobrir durante o iceberg. É difícil falar muita coisa do BRO no tópico do BRO, porque existem muitas coisas que cercam o BRO que vão estar sendo ditas ao longo do iceberg. Então, basicamente, a única informação que a gente tem sobre o BRO até aqui é que ele é um servidor brasileiro. Agora falando sobre skins, no Ragnarok Online dificilmente você não sabe disso, mas vai que né.
Se você for ali nas configurações do jogo, você consegue definir skins para o seu jogo, que mudam a aparência visual dele mesmo, como já diz o nome. Elas são customizações de interface, e aí você consegue deixar o seu jogo mais no seu padrão de qualidade. Fazer uma skin pro Ragnarok não é a coisa mais difícil do mundo, mas a skin padrão do jogo já é bem bonitinha, então não é sempre que você vê por aí as pessoas usando skins diferenciadas. Mas elas existem e não são nada desconhecidas. Eu, por exemplo, no meu Ragnarok uso uma skin que deixa o jogo todo azulzinho e bonitinho e em chinês. Talvez se você for muito jovem ou tiver mais ou menos aí a minha idade, você pode não conhecer os comerciais de TV do Ragnarok. Quando o Ragnarok chegou aqui no Brasil com a Level Up investiu em um marketing muito firme para o jogo. Até porque a Level Up não é uma desenvolvedora de jogos, e sim uma publisher. O papel de uma publisher é pegar um jogo que é de fora e publicar em um país. Ou seja, ela precisa fazer o máximo possível para localizar aquele jogo para o país, fazer o marketing dele e tudo mais. Esse é o papel de uma publisher. E na época, como uma forma de marketing para o Ragnarok, houveram muitos comerciais de TV, como o do Papai Noel, do Coelho da Páscoa. A vibe dos comerciais é uma coisa bem nostálgica quando você olha hoje em dia. E deixa aquele comercial do Albion Online, que é um MMORPG gratuito, onde você faz o seu próprio destino, alguma coisa assim. Deixa aquele comercial no chinelo. Brasileiro é assim mesmo. Só ter uma novidade que fica todo mundo comentando. A última agora é Ragnarok. Ragnarok pra lá, Ragnarok pra cá, Ragnarok. Só porque esse game faz sucesso no mundo inteiro, dá pra fazer amigos, jogar com milhares de pessoas, conquistar tesouro, fama. Fica todo mundo achando que é uma grande coisa. Ó, meu chapa, vê se cresce. Peraí, você não é do tipo que acredita em duende, né? Chegou o Ragnarok! Tem que jogar pra acreditar! Acesse! Vou ser bem honesto, eu sou jovem demais pra ter visto um desses comerciais na TV. Provavelmente eu já vi, mas eu devia ser muito novo, então eu não lembro. Você já chegou a ver esses comerciais na televisão mesmo? Deixa aí nos comentários. Bom, se você joga no BRO, muito provavelmente você ainda passa por esse tipo de experiência, o que é bem bacana. Mas uma parte do Ragnarok Online é constituída por servidores privados, ou seja, isso significa que a dinâmica do Ragnarok não é igual para todo mundo. A maior parte dos servidores privados não contam com esse tipo de experiência, porque nos servidores privados o leveling normalmente não é tão dificultoso e penoso como é no servidor oficial de Ragnarok Online. Por isso, quando você joga no BRO, normalmente para você conseguir alcançar o nível máximo, você passa por várias pares. Aqueles grupos que ficam na entrada dos mapas com um monte de classes, sempre tem um bardinho ali dando buff. Eu lembro que na minha época, no BRO, eu jogava de professor, então eu ficava ali recuperando o SP da galera na entrada. Você também tinha os mobbers, né, que eles pegavam os monstros do mapa inteiro, iam fazendo um mob train e levavam pra entrada pra normalmente um Warlock ou alguma classe de dano em área matar. E pra ser bem honesto, eu achava essa dinâmica bem divertida. É uma das poucas coisas que eu sinto falta de jogar no servidor oficial. Esse espírito das pessoas tendo que se ajudar pra fazer alguma coisa. Mesmo que, honestamente, eu não goste do leveling ser tão demorado, eu gostava dessa parte, do grupo, sabe? Pra ser bem honesto, como eu não jogo mais no servidor brasileiro de Ragnarok Online, eu não sei se esses grupos de leveling ainda existem. Eu imagino que sim, mas eu já andei lendo por aí, porque eu acabo acompanhando criadores de conteúdo do BRO, eu já andei lendo pelas abas de comentários que, infelizmente, parece que esses grupos estão cada vez menos frequentes. Como se fosse uma como se fosse uma consequência da baixa que o servidor tá tendo de jogadores. Eu não sei se isso é verdade ou não, é só o que eu li por aí. E honestamente, eu espero que não seja verdade, porque, puxa vida, mesmo eu não jogando no BRO, eu não teria por que desejar, sei lá, o fim do servidor, né? A Chefene é um dos maiores eventos do Ragnarok Online, pra não dizer que é o maior de fato. Pra falar bem a verdade, eu acho que é o maior mesmo. Basicamente, a Chefene é um evento que acontece sazonalmente no servidor oficial, onde você pode entrar em um mapa repleto de MVPs. Com buscas na internet, eu consegui descobrir que a primeira edição da Chefene, pelo menos no site da Level Up, foi em 2009. E pra ser bem honesto, caramba, 2009? Como as pessoas matavam dentro da Chefene? Bom, eu imagino que o mapa não devia ser igual hoje em dia, né? Devia ser um pouco mais fraco.
Ou não, né? Se você jogou nessa época, conta pra mim, porque pra falar bem a verdade, em 2009, eu já jogava, mas eu não sabia nem ler e escrever direito. É difícil não dizer que a Chefenia tem uma série de polêmicas em volta dela. Bom, basicamente, se você é um jogador de Ragnarok mais raiz, eu acho que de cara você já não gosta muito da ideia da Chefenia. Bom, a graça dos MVPs é você ser o Most Valuable Player. É assim que se pronuncia? Bom, eu espero que sim, porque normalmente as pessoas ficam muito bravas quando eu pronuncio alguma coisa errada. Isso significa que a graça é você procurar o MVP pelo mapa, você ter aquela disputa com outros jogadores para conseguir matar ele primeiro, dar mais dano que os outros. E isso basicamente não existe na Chefenia. Fora isso também, a possibilidade de você conseguir uma carta MVP na Chefenia é muito mais alta, o que diminui a raridade dessas cartas, né? Ou seja, se antes você tinha que ter uma dificuldade gigantesca para conseguir encontrar o Beelzebub, que nasce de 12 em 12 horas, na Chefenia você vai ficar andando em círculos, matando vários Beelzebubs até que você vai dropar uma carta. Não quer dizer que vai ser fácil, mas definitivamente vai ser mais fácil. Sendo bem honesto, eu particularmente não tenho nada contra a Chefenia. Eu não compartilho dessa ideia de que o jogo tem que seguir pra sempre a mesma dinâmica. As coisas mudam e pra mim tá tudo bem. Então a Chefenia não é bem um problema pra mim. Mas com certeza ela dita bastante do meta do jogo, porque se o seu personagem não é bom o suficiente pra Chefenia, por exemplo, talvez ele já não seja um personagem tão bom, tão no meta. Porque eu imagino que a Chefenia, pelo menos nos servidores oficiais, seja um grande evento. Já em servidores privados, não é sempre que a Chefenia é vista como um grande evento. Normalmente ela é uma coisa ali meio ralé que só os novatinhos fazem. É claro que existem exceções, onde a Chefenia tem várias dificuldades, e quanto mais você sobe, mais difícil ela vai ficando, com melhores recompensas, mas não é sempre a regra. Honestamente, mesmo eu não tendo nada de muito contra a Chefenia, tem uma crítica que eu posso fazer e talvez você compartilhe da mesma opinião que eu. Você lembra que eu disse que os MVPs, a graça deles era ter aquela disputa e aquela dificuldade? Bom, isso também abre uma margem para um probleminha que acontece na Chefenia, na minha opinião. Basicamente, se você transforma os MVPs em monstros que respawnam e ficam ali o tempo inteiro, qual é a diferença de, sei lá, um MVP para um Poring? Vai ter um momento que você vai estar conseguindo dar hit kill em tudo, vai estar destruindo tudo pela sua frente, varrendo o mapa enquanto anda, e basicamente a Chefenia vira só um mapa normal, onde você anda e bate com o cérebro desligado. Eu não sei se é assim nos servidores oficiais, porque nos servidores oficiais eu imagino que o balanceamento não seja tão estrondoso, sabe? As coisas sejam um pouco mais pé no chão, mas mesmo assim isso deve acontecer, e aí já não sei se é bom ou ruim. Pra mim é algo de se pensar, mas às vezes você gosta. E tá tudo bem. Os servidores privados, por incrível que pareça, são um dos pilares do Ragnarok Online. Eles são responsáveis por muita da fama que o Ragnarok ainda tem hoje em dia. Por mais que muita gente torça o nariz quando fala de servidores privados, é inegável a influência e a importância que eles têm para a manutenção do jogo. Existem uma série de coisas que só existem em servidores oficiais por conta dos servidores privados, por exemplo. Se hoje em dia você pode resetar uma build no servidor oficial, é porque os servidores privados já faziam isso há muito mais tempo. Servidores privados como o falecido Nova RO, por exemplo, tinham a fama de ser tão bem estruturados e ter um profissionalismo tão grande que muitas vezes eram confundidos com servidores oficiais. Existe uma birra muito grande dos jogadores que jogam em servidores privados em jogar no BRO simplesmente por conta da percepção de que o jogo é muito pay to win, sabe? Fora a falta das atualizações, que realmente é muito precária, eu acho que o que realmente influencia mesmo as pessoas a não quererem jogar é a sensação de que você só consegue progredir de verdade com dinheiro. Fora aquela questão do leveling, que a maior parte dos jogadores não gosta de demorar tanto pra upar. É claro que se você já é um jogador mais experiente, talvez você discorde de algumas coisas do que eu tô falando sobre o BRO, sobre, por exemplo, demorar tanto pra upar. Mas isso é porque muito provavelmente você já é experiente demais no servidor, já tem todos os macetes e às vezes até equipamentos. Pra uma pessoa que tá começando do zero, a coisa é muito mais difícil mesmo, num nível que fica maçante e não fica divertido. E é com essa série de inserções de qualidade de vida que a maioria dos privates conseguiram ir galgando seu espaço na comunidade. Você ter a opção de um auto-loot, de um @go, de um storage, coisas que assim, não destroem o jogo em nada, mas te dão uma qualidade de vida. E quando um servidor privado, por exemplo, é muito conservador, às vezes ele nem libera esse tipo de comando, mas ele te dá coisas parecidas, como por exemplo no Nova RO, a gente não tinha @storage, mas a gente tinha os cartões Cafras para abrir a Cafra. Eu sei que eles também existem no servidor oficial, mas lá pra gente, no Nova RO,
Isso era muito acessível de um jeito que era quase como dar um storage. Mas por que a Gravity não corre atrás desses servidores privados? Bom, eu imagino que se a Gravity não vai atrás de derrubar todos eles, ou pelo menos boa parte deles, não seja só porque é difícil demais. Provavelmente isso dá algum retorno pra eles. Porque olha só, sendo bem honesto, na minha opinião, se todos os servidores privados de Ragnarok Online acabassem hoje, eu não sei se eu jogaria no servidor oficial. Isso quer dizer que talvez não seja muito lucrativo a ideia de manchar toda a imagem do jogo e a memória que o jogo tem na cabeça dos jogadores simplesmente por birra, sabe? Muito provavelmente para a Gravity é muito lucrativo, porque aquele jogador que não joga no servidor oficial ainda gosta de Ragnarok. Então ele ainda, por exemplo, vai consumir um jogo mobile de Ragnarok quando a Gravity lançar. Ele ainda talvez vá consumir um revival de Ragnarok que a Gravity lançar, e muitas outras mídias de Ragnarok que a Gravity pode vir a lançar no futuro. Ele só não vai jogar no servidor oficial do jogo oficial. Mas e você, qual é a sua opinião sobre servidores privados? Você tem alguma ressalva? Tem algo que te impede de jogar neles? Você talvez esteja no BRO mesmo por nostalgia, ou porque você já gastou demais, ou porque você realmente acha o servidor superior, não tem problema nenhum. Deixa aí nos comentários, eu vou ficar curioso em saber. Bom, no Ragnarok Online a gente tem uma aba de visuais, onde você obviamente pode colocar visuais. Os visuais são peças de equipamentos que mudam o visual do seu personagem, deixando ele um pouquinho mais bonito do que aqueles elmos ou equipamentos de meio e baixo super cavernosos. Basicamente, um visual bem montado é o que difere um jogador mais pobrinho de um jogador mais riquinho no servidor. E se você tiver um bom gosto, normalmente você consegue fazer personagens bem bonitos através dos seus visuais. Por muito tempo eles foram realmente só cosméticos, mas isso mudou já faz um tempo. Hoje em dia no Ragnarok Online a gente tem os encantamentos visuais, que são a possibilidade de você colocar pedras de encantamento, tanto de classe quanto apenas de atributo nos seus visuais. Pra ser bem honesto, eu não faço a menor ideia se isso já existe no servidor brasileiro. Mas no servidor coreano já tem há muito tempo, então consequentemente nos servidores privados isso já é basicamente regra. Então os visuais deixaram de só serem cosméticos bonitinhos para serem cosméticos obrigatórios. Porque sem visuais, normalmente você tá bem atrás dos outros jogadores, porque você não tem onde colocar as suas pedrinhas, né? Normalmente os visuais carregam alguma história, muitas vezes eles podem ser simplesmente visuais mesmo, feitos só para ser bonitos, outras vezes eles podem ser bem antigos, relacionados a algum evento, como por exemplo o RWC, ou algum aniversário do Ragnarok, ou algo do servidor, ou alguma parceria que o servidor fez com alguma marca, e você tem pessoas que vivem de fazer visuais. Muitas pessoas fazem visuais e vendem para servidores privados, e conseguem tirar bastante dinheiro disso, até vivendo. Tem gente que no Ragnarok Online é aficionada por visuais e basicamente nem joga o jogo, só fica colecionando eles. O que, pra ser bem honesto, eu acho bem bonitinho. Bom, hoje em dia isso já não existe mais, mas existiu uma época em que você podia simplesmente sair da sua casa e ir até uma banca de jornal mais próxima e comprar uma revista Level Up. Eu sei que uma revista Level Up não é bem uma revista Ragnarok, é uma revista Level Up. Mas mesmo assim, eu acho que isso tá no imaginário das pessoas que jogam Ragnarok e é bem legal de citar. Nas revistas Level Up você tinha uma série de coisas muito bacanas para os jogadores, como por exemplo, pôsteres de jogos que eram bem bonitos mesmo. Eu lembro que eu tinha pôsteres de Grand Chase, de Ragnarok, assim como você também tinham os pontos de cash. Sim, naquela época não era muito normal você pegar o seu cartão de crédito e passar na internet. Não só não era normal, como era bem difícil até se você quisesse. Muitas vezes você precisava ter um cartão de crédito internacional para fazer as coisas pela internet. Claro, também tinha toda aquela insegurança de estar comprando as coisas online na época. Por isso, para conseguir vender crédito de jogos, o que as empresas faziam eram vender eles de maneira física, através de revistas ou cardzinhos. E a maneira que a Level Up encontrou de fazer isso de uma maneira bem chamativa foram as revistas. Porque você sentia que você não estava só comprando cash, você estava comprando conteúdo. Você estava comprando notícias sobre jogos, detonados, cash, pôsteres, era um monte de coisa junto e, pra ser bem honesto, isso era bem legal. Sendo bem sincero, hoje em dia, se pra conseguir comprar cash em algum jogo eu tivesse que ir até uma banca de jornal e comprar uma revista, a chance de eu comprar ia ser muito maior, porque eu não ia sentir que eu tô sendo bobo e só comprando cash.
Mas eu entendo que essa época passou, e se eles pararam com isso é porque, muito obviamente, isso parou de dar lucro, né? Então já não era mais tão interessante fazer. Mas até hoje muita gente tem várias revistas aí guardadas dentro de casa, estacadinhas em algum lugar bonitinho, pra lembrar dos velhos tempos. Classes expandidas são classes no Ragnarok que não precisam passar pelo processo de transclasse. Se tornar um transclasse é basicamente quando você alcança o level máximo com uma classe, que é o 9950, e aí você aceita passar pelo desafio de fazer tudo de novo, alcançando 20 novos pontos de habilidades, te permitindo chegar no nível 9970. A primeira classe expandida foi o Taikon, que chegou aqui no Brasil em 2007 com um episódio de Lighthouse. Na época ela contava com uma série de coisas bem bacanas, como por exemplo a missão Taikon, que hoje em dia é algo bem inútil, pra falar a verdade. A missão Taikon é basicamente uma missão que você, como Taikon, recebe todos os dias pra fazer, de matar alguns bichinhos, e quanto mais pontos você acumula nessas missões, mais poderoso você fica no rank de Taikon. Se você for um Taikon rank, você ganha uma série de buffs bem legais. Com isso você tinha os Mestre Taikons e os Espiritualistas, uma classe sendo mais pra dar dano mesmo, e a outra sendo uma classe suporte, que podia linkar a alma dos seus aliados pra dar pra eles uma série de buffs bem bacanas. Por muito tempo as classes expandidas eram lançadas no jogo como uma forma de, sei lá, como eu posso dizer, filler. Por muito tempo as classes expandidas eram lançadas no jogo como uma espécie de filler, ou seja, a Gravity não dava muito carinho e atenção pra elas não. Por exemplo, com a chegada das terceiras classes, as classes expandidas simplesmente não tinham terceira classe. Então você tinha ali um personagem nível 150, enquanto o outro ficava travado no nível 99, sendo muito injusto com os jogadores que tiveram que masterizar aquelas classes expandidas. Normalmente elas sempre ficaram muito atrás em itens também, porque conforme a Gravity lançava itens para as classes originais, como por exemplo as coroas da Tumba da Honra, as classes expandidas simplesmente não ganhavam nada, então elas ficavam naturalmente cada vez mais fracas e ignoradas. Isso recentemente mudou bastante, porque a Gravity começou a dar bastante carinho para essas classes, e hoje em dia muitas classes expandidas são até meta e bem mais fortes do que as classes padrões, como por exemplo o Soul Linker mesmo, o Espiritualista. Pra ser bem sincero, eu não sei se no BRO isso já é uma realidade, porque por lá ainda não chegaram as terceiras classes. Mas eu imagino que com a chegada das terceiras classes, isso provavelmente vai acontecer. Então, bom, como um jogador aí de servidor privado, se você joga no BRO, já fica essa dica aí. Se você quer ser bem fortão, faz um Espiritualista aí quando lançar as quartas classes, que essa classe é uma bizarrice. E na verdade também fazer uma correção. Eu falei que a primeira classe expandida foi o Taikon. Na verdade, a primeira mesmo foi o Super Aprendiz, que veio 2 anos antes, em 2005. Mas cara, puxa vida, Super Aprendiz, dá pra chamar aquilo de classe expandida? Bom, só pra não ser muito corrigido nos comentários, né? Porque isso normalmente acontece, eu não quero minha cabeça degolada, então foi o Super Aprendiz, tá bom? E já falando de 2005 com o lançamento dos Super Aprendizes, não foi só isso que aconteceu em 2005. Com o episódio de Amatsu e Kunlun, também aconteceu uma coisa muito bacana, a chegada do casamento. No Ragnarok Online você pode escolher um jogador para você casar com ele. E quando você se casa, você ganha uma série de buffs que são muito bacanas. Tanto a possibilidade de você poder ter um filho, ou seja, você adotar um outro jogador, que faz o personagem dele se tornar um baby, que é um personagem menor, com uma série de debuffs, ele é bem mais fraquinho, mas ele é bonitinho. Quanto a possibilidade de usar com a sua família essas habilidades que são bem legais, como por exemplo, a habilidade de chamar todos os membros da sua família para o mapa em que você está. Jogadores que são de uma família também dividem experiência independente do nível. Ou seja, se eu sou casado com você, eu posso ficar te dando lixo independente do nível, porque você vai dividir experiência comigo. O que, pra ser bem sincero, é uma mecânica bem legal, eu não tenho absolutamente nada contra isso. O casamento não é uma mecânica muito complexa não, mas só pra não deixar esse tópico muito simples, quer ouvir uma curiosidade bem engraçada? Bom, hoje em dia a gente tem a classe Summoner, que é a única classe jogável da raça Dora. Você sabia que na Coreia é possível você casar com um Doran sendo um humano, mas não é possível você casar com uma pessoa do mesmo gênero que você? É isso aí, pros caras é mais normal eu casar com um gato do que eu casar com um homem.
Mas não seja só por isso não, viu? Porque na verdade o servidor brasileiro de Ragnarok Online, se eu não perdi nenhuma notícia por aí, é o único servidor onde você pode ter um casamento homossexual. O único servidor oficial, tá? Então olha aí, vitória do servidor brasileiro de Ragnarok Online. Parabéns pela inclusão. Macros são formas de você jogar o Ragnarok Online de uma maneira a não desenvolver uma tendinite fervorosa. Se você joga Ragnarok há muito tempo, provavelmente as suas mãos já estão completamente destruídas e os seus dedos têm calos inimagináveis, quase maiores do que os calos de uma pessoa que tocou violão de 2002 até 2025 sem nunca parar por um segundo. Isso porque você fica spamando as suas habilidades igual um desesperado para as coisas funcionarem. Quantos mouses e teclados você já quebrou jogando Ragnarok Online simplesmente por ter clicado demais? E é claro que existem pessoas que decidiram não passar por isso e por isso elas começaram a usar macros. Na maioria dos servidores oficiais, os macros não são permitidos, ou seja, você não tem a possibilidade de, sem o perigo de tomar um ban, de não desenvolver uma tendinite. E olha só, pra falar bem a verdade, aqui a gente tá falando só de macros, e então basicamente é só spamar uma tecla mesmo. Então eu não sei muito porque isso é proibido em servidores oficiais. Tipo, que diferença faz se eu tô clicando na habilidade com o meu dedo ou se o computador tá spamando pra mim? É claro que você pode dizer que isso atrapalha na competitividade, principalmente no PVP, porque se você tem a habilidade de clicar mais rápido, você devia ter alguma vantagem sobre uma pessoa que não tem. E eu acho que é um ponto válido, viu? Totalmente válido. Mas sendo bem sincero, eu acho que a maioria das pessoas que jogam Ragnarok estão velhas demais pra isso e elas só querem se divertir. E na mesma leva dos macros, a gente tem também os autopots. Esse aí, pra ser honesto, eu aceito quando as pessoas falam que não é uma coisa legal. O autopot basicamente é um programa que vai fazer com que você pote automaticamente. O problema do autopot é que, diferente do macro, em que ele só vai spamar um botão, basicamente o autopot vai spamar o botão no momento certo. Então já não é só o botão sendo apertado por você, é o botão sendo apertado no momento certo. Então você configura a quantidade de vida que você quer que ele te cure quando você chegar, e aí ele vai ficar curando. Basicamente, se você tiver poções o suficiente, você é imortal. Sem querer pagar de chatão, até porque eu também uso autopots, até porque no servidor que eu jogo é permitido, porque eu não usaria. Se de repente a Gravity decidisse começar a punir as pessoas que usam autopots, não sei se eu poderia ser muito contra, mas calma aí que isso não quer dizer que eu queira que você seja punido, viu? Eu até apoio, usa essa porcaria aí mesmo, porque ninguém merece ter uma tendinite fervorosa jogando um joguinho de fada. O RMT é a prática de Real Money Trade, ou seja, é a prática de você trocar o seu dinheiro real por coisas dentro do jogo de outros jogadores e não da própria empresa. Vamos supor que eu tenho um item muito poderoso e muito raro e você quer adquirir ele de mim. Mas como eu sou a única pessoa que tem esse item, eu meio que recuso o seu dinheirinho online e digo que eu só vou vender pra você se você me passar 5 mil no Pix. Bom, se você decidir aceitar essa proposta que eu tô fazendo, o que a gente vai estar fazendo é RMT. O RMT é basicamente legal em praticamente todo o servidor. Isso porque quando você faz RMT, você tá tirando lucro do servidor para dar para você mesmo. Uma transação que poderia ser benéfica para o servidor, que seria, por exemplo, um jogador comprar cash e comprar o item de você com o cash dele, passa a ser lucrativa só para você, porque o jogador comprou direto de você e o jogo acabou não ganhando nada com isso. Há não muito tempo começou a surgir o fenômeno de servidores que começaram a tentar abusar dessa prática, ou seja, tornar o RMT uma coisa legalizada como forma de marketing para o servidor. Se você acha isso bom ou ruim, bom, honestamente, tanto faz, né? Funciona e os servidores que têm RMT acabam sendo bem grandes. Eu particularmente não gosto muito da ideia de RMT porque eu acho um pouco estranho, sabe? Meio que tentar pular etapas do jogo colocando dinheiro, que é basicamente a mesma coisa de cachá, né? Mas é que muitas vezes o cash não envolve pular etapas do jogo, você pode, sei lá, comprar cosméticos. Mas eu entendo a lógica de quem diz que RMT e cash é praticamente a mesma coisa e tanto faz. Entendo, mas não quer dizer que eu concorde, inclusive eu tenho até um vídeo sobre o tema que é bem legal, se você quiser dar uma olhada. Puxa vida, tem gente que se treme inteiro só de ouvir esse nome. Na pegada de falar um monte de coisa com nome de alto, aí a gente tem uma coisa que não é
programa, é do jogo mesmo. O AutoCast basicamente é a sua capacidade de castar habilidades batendo com as suas mãozinhas. Vídeos de AutoCast são bem populares, principalmente em servidores que têm as suas atualizações um pouco anteriores ao que a gente tem hoje em dia. Isso porque se você precisa matar poucos monstros, o AutoCast não é bem um defeito, sabe? Não é uma desvantagem. Como normalmente os itens de AutoCast costumam ser bem generalistas, em épocas que o AutoCast é meta, normalmente você tem classes um pouco diferenciadas aparecendo aí, botando a cabecinha pra fora, como por exemplo os famigerados super aprendizes. Já existiu cavaleiro de AutoCast, já existiu arruaceiro de AutoCast, super aprendiz de AutoCast, mercenário de AutoCast, tudo que é AutoCast já existiu, professor de AutoCast, o AutoCast é literalmente parte do kit dos professores. Tem gente que realmente só de ouvir esse nome fica com nojo, quase vomita, e eu particularmente acho bem divertidinho ver build de AutoCast batendo, porque normalmente é um carnaval bizarro na tela, com números baixíssimos, mas que ficam tão spamáveis que ficam bonitinhos de ver. E na pegada do AutoCast, do AutoPot, do AutoPlay, do AutoLalala, a gente tem também o AutoLoot. O AutoLoot é o comando mais famoso do Ragnarok Online, e se você joga no servidor oficial de Ragnarok, provavelmente você tem calafrio, se contorce todos os dias, sempre que você lembra que você não pode usar AutoLoot, tem que ficar catando os itens no chão igual uma galinha ciscando. É claro que deve ter um ou outro que não é a favor do AutoLoot, que acha isso uma facilidade ou algo assim, mas cara, dando baixo, eu acho que 99% das pessoas das quais eu já conversei não eram contra o AutoLoot, mesmo quando jogavam no servidor oficial. Como o nome já diz, o AutoLoot é um comando que habilita com que você, ao matar um monstro, receba todos os itens dele de uma vez. Hoje em dia, nos servidores privados, você não tem só mais o AutoLoot, você também tem o ALoot Type, que permite que você escolha o tipo de item que você quer coletar automaticamente. Você pode coletar automaticamente só as cartas, só os consumíveis, só os miscelâneos, só os equipamentos, você quem decide, assim como você também tem o ALoot ID, que permite com que você colete só o item que tem o ID que você quer, ou seja, você consegue configurar um item só do jogo para vir automaticamente. Talvez você tenha se mostrado um pouco contra o ALoot Type, que permite que você colete tipos de item, ou o ALoot ID, que permite que você escolha qual item você quer coletar automaticamente. Mas eu duvido muito que você vai ser contra o AutoLoot, mesmo se você joga no servidor brasileiro. GRF é um arquivo que tem dentro da pasta do Ragnarok Online que basicamente é o responsável por armazenar quase todos os dados que o jogo compõe. Dentro de uma GRF você tem o sprite dos personagens, você tem os modelos 3D dos mapas, você tem os sprites dos itens, você tem basicamente tudo que é visual ali dentro. E quando a gente cita GRFs, é impossível não pensar nas GRFs editadas. A GRF editada basicamente serve para muitas coisas. A maior parte das vezes o que os jogadores fazem é baixar uma GRF editada que remova completamente as texturas do chão do jogo e das paredes. Ou seja, o jogo fica meio que um jogo de tabuleiro, você só vê os quadradinhos no chão e mais nada. Isso acontece porque o Ragnarok é um jogo 2.5D. Ou seja, os mapas são em 3D, mas o seu personagem é em 2D. Isso faz com que aconteça uma série de problemáticas dentro do jogo, que podem não ser muito agravantes quando você joga de maneira casual, mas que podem te atrapalhar muito quando você é um jogador tryhard. Por exemplo, muitas vezes você vai morrer porque você não consegue andar direito porque tem uma parede na sua frente. Muitas vezes você fica irritado porque você está tentando passar por um lugar e você não consegue, você fica sendo travado ali no 3D do mapa. E mais uma série de coisas que podem acontecer. Por isso os jogadores fazem essas edições. Mas esse não é o único tipo de edição que você pode fazer numa GRF. Você pode, por exemplo, também aumentar o tamanho dos monstros. Ou seja, você está caçando um MVP e aí você usa uma GRF editada para deixar aquele MVP gigantesco e quando você estiver lá na PQP você consegue enxergar ele. Ou quando você estiver matando esse MVP você consegue mirar nele sem dar misclick nos escravinhos que ele evoca. GRFs editadas não são permitidas em servidores oficiais e até algum tempo atrás, normalmente nem servidores privados permitiam o uso delas. Mas é muito difícil você controlar se um jogador está usando ou não uma GRF editada, então meio que as pessoas só passaram a ceder. Inclusive os servidores oficiais, em que é proibido você usar a GRF editada, mas basicamente toda gameplay no YouTube de um servidor oficial está usando GRF editada e ninguém é punido por isso.
E honestamente é bom que seja assim, eu fico muito feliz por ninguém ser punido por isso. Eu não considero a maior parte das edições de GRF como um cheat ou alguma forma de trapaça, exceto essas de deixar as coisas maiores para você ter melhor visualização. Isso de fato é bem injusto com os outros jogadores, mas o chão cinza, sinceramente, não dou a mínima. Outro comando que você tem na maioria dos servidores privados é o Restock. O Restock é um comando que permite com que você tire itens da sua cafra para o seu inventário sem abrir a cafra. Ou seja, eu posso, por exemplo, andar com uma só poção no meu inventário, para ter o peso de uma só poção. E aí eu coloco essa poção no meu Restock, o que vai fazer com que sempre que eu gaste, ele restoque a poção do inventário. Ou seja, ele vai ficar puxando os itens da cafra, então eu nunca vou ter problemas de peso no meu personagem. Esse é um comando de qualidade de vida que é muito gostoso quando você usa, mas sendo honesto, é um daqueles que eu entendo não tem em servidores oficiais, porque tira um pouco a magia do jogo e deixa tudo muito automatizado. E como último tópico da nossa primeira camada, a gente tem o refino. Olha, se a gente não falar das cartas, eu acho que o refino definitivamente é a maneira mais destrutiva de RNG. É a forma mais forte de você destruir o mental de um homem. O refino, basicamente, nos primórdios, era só uma forma de você ter um min-max no seu personagem. Que é aquela capacidade de você fazer o máximo de mudança possível para ter o mínimo de retorno. Você também pode ler ao contrário, que seria você fazer o mínimo de mudança para obter o máximo do seu personagem. O problema é que os refinos, na maior parte do tempo do Ragnarok Online, quebrou os seus itens. Ou seja, quando você falhava um refino, você perdia o seu item. O que fazia com que itens com um refino muito alto fossem muito valorizados, porque ele te davam status adicionais que iam deixar o seu personagem um pouco mais forte. Com o tempo no Ragnarok Online foram passando a ser criadas várias maneiras de facilitar esse refino, mas não entenda mal, não é porque tá facilitado que tá fácil. Você tem itens como a Bênção do Ferreiro, que impede que o seu item quebre quando você tentar subir o refino. Com o tempo lançaram minérios que aumentavam a chance do refino subir. E claro, se o refino estava ficando mais fácil, o refino começou a ser mais solicitado. O que antigamente era só uma maneira de você ter um pumpzinho ali no seu personagem, hoje em dia virou basicamente um must-have. Você precisa ter refino nos seus itens. Muitos dos itens só começam a ter o seu potencial explorado a partir de um certo refino. Ou seja, tal item só fica bom a partir do mais 10, tal item só fica bom a partir do mais 15. E essas coisas vão acontecendo, fazendo os itens ficarem cada vez mais valorizados. A demanda dos itens refinados pode variar de servidor para servidor, mas a sua dificuldade normalmente é unânime. Você vai sofrer em todos. Todo mundo tem uma história frustrante com refino, eu tenho certeza que você já ficou muito irritado, já perdeu fio de cabelo, já ficou grisalho, já ficou calvo refinando algum item e, bom, eu também, então tá tudo bem. A gente chegou na segunda camada e agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais desconhecidas. Então pode ser que uma coisa ou outra você não conheça ou não saiba tanto assim. Como uma curiosidade do jogo bem interessante, eu acho que uma das mais famosas e que as pessoas mais se recordam é a dos orcs fumantes. Bom, Ragnarok Online é um jogo coreano e lá na Coreia, não que no Brasil seja muito diferente, as pessoas são incrivelmente fumantes. É muito difícil você conhecer um coreano que não fume toneladas de cigarro todos os dias. E dito isso, talvez os orcs sejam coreanos. Porque durante muito tempo no Ragnarok Online, os orcs tinham uma animação em que eles pegavam um belo de um cigarrinho e começavam a fumar felizmente ali no mapinha de Geffen. Como uma maneira de conscientizar as pessoas a não fumar, os orcs tomavam dano por fazer isso. Ou seja, eles ficavam ali fumando e morrendo. Inclusive, se você matar um orc, você pode dropar um cigarro, que é um item para sua boca. Só que com o tempo uma mudança aconteceu. Esse sprite dos orcs fumando foi retirado do jogo, mas por algum motivo a mecânica em si não foi, porque o fumar é uma habilidade dos orcs. Então, como ele tomava dano, não era só uma animação. Provavelmente era uma habilidade programada, bonitinho, onde ele trocava a vida dele enquanto ele estava fazendo a animação. Então, hoje em dia, se você pegar um orc desprevenido antes de ele entrar em combate, você pode encontrar ele paradão, sem fazer nada e tomando dano, porque ele tá fumando.
E ainda assim, mesmo que ele não fume mais de verdade, quando você mata ele, você pode dropar um cigarro. Cartas de MVP seladas são cartas de MVP, só que com o seu escalonamento de poder reduzido. Elas foram inventadas como maneira de lucrar com as cartas de MVP através de cash ou de eventos. Ou seja, elas são uma maneira de não deixar os jogadores tão frustrados por terem pessoas adquirindo cartas de MVP sem ter a sorte ao matar o MVP. Muitas das cartas de MVP seladas não são assim tão mais fracas que suas versões originais, o que deixa muitos jogadores frustrados, e eu entendo completamente esse sentimento, principalmente em servidores oficiais, onde é tão penoso conseguir uma carta MVP. Pra ser bem sincero, eu não gosto da ideia da existência das cartas de MVP selada na maioria das ocasiões, mas tem alguns servidores privados que fazem um bom uso dessas cartas seladas, muitas vezes mantendo uma raridade nelas, assim como das cartas MVPs, só que uma raridade menor, e não basicamente distribuir ela para todo mundo com cash. Tem muita gente que seria muito mais feliz se as cartas MVP seladas sequer existissem. Eu não sei se eu chego nesse nível, mesmo que eu tenha um certo preconceito com a existência delas. Sei lá, na minha cabeça as cartas MVPs deviam ser um boost que você recebe por ter tido aquela sorte muito grande de dropar e que deixa o seu personagem sim mais forte. Mas elas não deviam ser must-have o suficiente para que você precisasse da existência das MVP seladas. Se as MVP seladas existem, né, porque provavelmente as builds... Se as MVP seladas existem e são lucrativas, é porque chegou em um ponto das builds de Ragnarok Online em que as builds precisam ter cartas MVPs para rodar, o que nunca deveria ser uma realidade. Se uma build precisa de uma carta MVP para rodar, muito provavelmente ela é muito elitista, porque teoricamente não é todo mundo que tem acesso a uma carta MVP, então ela não devia nem ser a build meta. Mas bom, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu não sou a Gravity. Galho Sangrento é um consumível que você pode utilizar para evocar um MVP aleatório em alguma localidade que você tá. Ele é um item consumível no jogo, ou seja, você só pode utilizar ele uma vez para cada galho sangrento que você tiver, assim como uma poção. E normalmente os galhos sangrentos não podem ser utilizados em cidade. Uma estratégia para você conseguir dropar cartas MVPs por muito tempo, e eu imagino que na maioria dos servidores ainda seja, é você conseguir vários galhos sangrentos, uma quantidade bem grande deles, e sair evocando tudo de uma vez e matando MVP por MVP, e aceitando qualquer carta que o jogo quiser te dar, que normalmente é nenhum. Mas claro que tem uns sortudos que já conseguiram dropar cartas muito boas, como por exemplo, Besouro Ladrão Dourado. Pra ser bem honesto, eu não tenho uma história muito boa com Galhos Sangrentos, não. A única carta que eu já dropei abrindo Galho Sangrento foi uma Rainha Escaraba. Não é uma carta muito interessante. Asa de Mosca por Hoops, cara. Que loucura falar um negócio desse. Asa de Mosca é um item consumível no Ragnarok que permite que você teleporta. Você usa o item e teleporta para um local aleatório do mapa que você está. Ele é um dos itens mais famosos do Ragnarok e mais úteis também. É basicamente loucura você jogar Ragnarok sem ter asa de mosca, porque é um jogo de grind, então você fica matando vários bichos. Normalmente você quer teleportar e matar, teleportar e matar. Mas você acredita que no servidor Thor, do servidor brasileiro, asa de mosca é vendida por Hops? É, meu irmão, é isso aí mesmo. Asa de mosca é vendida por dinheiro real. O item que custa 100 Zen no NPC? É óbvio que ninguém é a favor disso e todo mundo fica revoltado com o fato de asa de mosca ser vendida por Hops, mas a asa de mosca é vendida por Hops no servidor Thor do Brasil Ragnarok Online. Golpe de duplicar. Puxa vida. Esse sim é uma loucura. Você já caiu nesse golpe alguma vez? Se sim, eu não preciso nem explicar. Só de falar você já sabe o que eu tô falando. A ideia do golpe de duplicação de itens envolve sempre um malandro e um otário. E o otário, pra não ser tão ofensivo, eu vou chamar de inocente, porque eu não posso culpar a vítima, né? Basicamente, a ideia do golpe de duplicação de itens é você chegar em um menininho desavisado e falar: caramba, que tem bacana que você tem aí, bora duplicar ele, porque aí você vai ter e eu vou ter também. Puxa, mas como envolve a duplicação? Basicamente, eu te chamo para algum lugar do jogo onde vai estar só nós dois.
E nesse lugar a gente entra em um grupo. E aí o que eu faço? Eu configuro o grupo para com que os itens sejam divididos entre a party. Ou seja, tenha 50% de chance de ir para você e 50% de chance de vir para mim. Quando um malandro encontra um desavisado que cai nesse golpe, ele sai muito feliz. A ideia é basicamente, mano, você vai jogar o seu item no chão e depois você vai pegar muito rápido. Se der certo, o item vai duplicar. E aí você joga uma vez, o item volta para você. Joga uma vez, o item volta pra você, até o momento que você joga uma vez e o item não volta pra você. É nesse momento que o rapazinho muito feliz fala que o item duplicou, sai da party e você nunca mais vê ele. Acredite se quiser, eu já conheci gente que caiu nesse golpe. Felizmente, eu nunca caí. O RNG basicamente significa Random Number Generation, ou seja, é a geração aleatória de números. Basicamente a gente pode traduzir isso como sorte, probabilidade. E basicamente um jogo de grind como Ragnarok Online é quase inteiro voltado para RNG. Você mata 1000 bichinhos para dropar um item, porque se você matar um só, provavelmente não vai dropar. Você gasta 1000 minérios para refinar um item, porque se você gastar um só, provavelmente não vai subir. Você joga 1000 vezes na roletinha para conseguir o que você quer, porque se você jogar uma vez só, provavelmente não vai conseguir. O RNG é basicamente o que atormenta a cabeça de praticamente qualquer jogador de Ragnarok Online. Muitas vezes atormenta tanto que tem gente que, vende a casa pra conseguir fazer alguma coisa dentro do jogo, porque acaba sendo caro demais por conta do azar. Muitos jogos possuem um sistema de teto para o RNG. Ou seja, se você abrir 100 baúzinhos, é garantido que você vai conseguir X item, porque no 100º ele sempre vem. Bom, esse não é o caso do Ragnarok Online, então boa sorte abrindo 101 baúzinhos. E é claro que com o RNG você tem uma série de loucuras que é criadas na cabeça das pessoas que não conseguem aceitar que o código é muito simples. Você tem números, eles são sorteados, e se vier o número certo, você ganha. Por conta disso, pra refinar, tem gente que só usa o NPC certo, tem gente que dá uma sentadinha, uma giradinha, desloga e volta, tem gente que faz 1 milhão de coisas, tem gente que acredita que as cartas têm cap pra cair, tem gente que dropa em PT porque acha que isso aumenta a probabilidade da carta dropar. Assim, até aumenta, mas não pelo motivo que a pessoa tá imaginando, né? E cara, pra falar a verdade, até quem é cético tem mandinga pra fazer alguma coisa de RNG dentro do jogo. Eu, honestamente, por exemplo, no refino, sempre tenho minhas mandingas. Eu refino no mesmo NPC e eu acredito que aquele NPC é o que gosta de mim e vai subir o meu item. Todo mundo tem uma mandinga, eu duvido que você não tem também. E se você tem, deixa aí pra eu saber. Às vezes eu roubo ela pra mim. RWC é o Ragnarok World Championship. No Ragnarok a gente tem as Wars, que são as guerras do Império, né? As guerras do castelo. Que são basicamente onde guildas se enfrentam para tentar defender um império ou tentar atacar esse império. Que o RWC é basicamente um torneio mundial disso. Pra ser bem sincero, eu nunca fui fã de PVP em jogo nenhum e no Ragnarok não seria diferente, então... Sendo bem honesto, eu não entendo nada do RWC. Eu só sei que ele tem muitos visuais bonitinhos, uns itens por aí. Sei também que o Japão já ganhou pra caramba, a Ásia domina o RWC e que o RWC meio que não existe mais. Mas você ainda tem outros campeonatos de Ragnarok Online acontecendo pelo mundo. Mas como o jogo já não é mais tão popular, é óbvio que o competitivo dele também não é. Pra ser bem honesto, eu não conheço ninguém envolvido com RWC e eu acho que eu não sou próximo de nenhum grande fã de RWC na época. Então... eu tenho poucas histórias das quais eu poderia contar aqui como exemplo do que é o RWC. Mas se eu puder resumir, imagina um mundial de LoL, só que de Ragnarok. O Doran é a primeira raça expandida e classe expandida ao mesmo tempo no Ragnarok Online. Isso porque o Doran não é o nome da classe, e sim da raça que você cria com o seu personagem. A classe chama Summoner, ou Invocador. Ela é uma classe que pode ser tanto tanque, quanto suporte, quanto DPS físico, quanto DPS à distância, quanto DPS mágico. Basicamente a classe pode fazer tudo, é quase um super aprendiz. Só que não é tão ruim. Existiu uma época nos MMORPGs que basicamente toda empresa queria ter um bichinho fofinho, felpudinho pra chamar de seu e chamar jogadores pra dentro do jogo. E a Gravity não foi diferente, e foi assim que ela criou o Doran. Pra ser bem honesto, no começo eu achava essa classe uma grande porcaria, uma aberração da natureza, mas hoje em dia eu até gosto, eu até jogo com ela. Não tem muito pra falar sobre o Doran não, viu? Ele veio com os mapas Malangdo e Lasnangnia, você tem alguns mapas ali de leveling ou com algumas cartas legais que você pode dropar, mas honestamente não é nada incrível não. Mas pra ser bem honesto,
O legal do Doran é que ele teve ali o seu tempo de glória. Normalmente as classes expandidas costumam ser uma grande porcaria, como eu já falei na primeira camada, e o Doran não foi bem assim. Ele teve os seus tempos de glória, depois ele deu uma morrida e hoje em dia ele é bem forte de novo. Eu não sei como ele tá no servidor oficial de Ragnarok por enquanto, mas mais um daqueles spoilers que eu posso dar como um jogador que tá algumas atualizações na frente. Bom, se ele ainda não é forte nesse sentido, quando chegar às quartas classes, pode se preparar que ele vai virar um suporte bizarro. No Ragnarok Online a gente não tem tantos criadores de conteúdo que são muito conhecidos, mas tem dois que eu tenho um carinho muito grande e eu gostaria de citar. Um é o Skate, que foi um criador de conteúdo de Ragnarok Online, que hoje em dia faz vídeos muito bons de Pokémon. Na época ele fazia vídeos muito diferentes do que a gente estava acostumado. Eram gameplays. Só isso, gameplays muito simples, onde ele só era ele mesmo e jogava com uma edição bem engraçada e com o carisma natural dele, fazendo a gente gostar muito de assistir ele jogando. Em volta do Skate a gente teve muita treta na comunidade, como por exemplo a época que ele quitou do BRO por algumas desavenças com a staff do servidor, que estavam tomando uma postura muito esquisita que a gente vai falar mais pra frente, até o momento que ele enfim parou completamente de jogar Ragnarok. Ou às vezes ele ainda joga e só não produz mais conteúdo, a gente nunca vai saber. Infelizmente, ele apagou todos os vídeos que existiam dele na internet, então você consegue achar só alguns reuploads com uma qualidade meio duvidosa e de vídeos muito antigos, da época que ele nem fazia gameplay, sim vídeos de humor, como por exemplo, Bioquímico em 30 segundos. Honestamente pra mim é uma pena que um criador de conteúdo tão completo como era o Skate saiu de nossas mãos, porque sinceramente, na minha opinião, ele era o melhor criador de conteúdo que a gente tinha. Era o mais diferente, sabe? Porque ele trazia uma pegada muito jovem. Talvez você não concorde comigo, porque a maior parte dos jogadores de Ragnarok não são jovens como eu, mas a sensação que eu tinha é que quando eu vi os vídeos dele, eu tava vendo alguém da minha idade dialogando comigo, mesmo que ele seja mais velho do que eu. Mas, seguindo essa leva de criadores de conteúdo bacanas, por que não citar o Pausa Pro SP ou o Soul Potion? Ele também era um criador de conteúdo de Ragnarok que não sumiu completamente, mas posta vídeos com uma frequência bem baixa hoje em dia. Normalmente ele fazia vídeos de lore, ou seja, contando a história do jogo, coisas interessantes sobre os mapas e tudo mais. Ele também era uma pessoa bem excepcional e carismática. E, sinceramente, o que eu acho que mais deixa esses criadores de conteúdo num patamar diferente dos outros é porque o que eles faziam era de fato um conteúdo sobre eles e sobre o que eles gostavam no jogo, e não necessariamente guias. Bom, mesmo que eu já tenha me arriscado a fazer alguns guias aqui no canal, pra ser bem honesto, esse é o tipo de conteúdo que eu menos gosto de fazer. Eu acho que você consegue encontrar guias em qualquer lugar. Você consegue pedir dicas pras pessoas nos Discords, você consegue ler as wikis. Por que você precisaria de um vídeo de guia? Bom, é claro que as pessoas precisam, porque senão esses vídeos não existiam e não tinham visualizações, mas honestamente é o conteúdo que eu acho mais chatinho. Eu gosto mais quando as pessoas fazem conteúdos falando do jogo, da história do jogo, ou simplesmente jogando e dando risada. E é por isso que esses criadores de conteúdo têm um espaço muito grande no meu coração. Eu sinto muita falta da época que eu ficava assistindo os vídeos deles em maratona repetidas vezes. Mas pra não dizer que não tem conteúdo bom de Ragnarok hoje em dia, bom, não vou citar o meu canal porque o meu canal não é tão bom assim, mas recentemente eu venho assistindo bastante o Asbrum. Ele é um criador de conteúdo que faz vídeos no Brasil Ragnarok Online, no BRO, e pra ser bem sincero, eu gosto bastante do conteúdo dele. Ele traz uma pegada bem engraçada, mesmo que ele também faça vídeos de guia, ele faz outros tipos de vídeos como notícias, e também recentemente eu vi um vídeo dele bem engraçado, onde ele fazia um concurso de builds bizarras. Então, Asbrum, se você tá assistindo esse vídeo, um salve, meu amigo, seu conteúdo é muito legal e eu gosto bastante de te assistir. Infelizmente, a comunidade de Ragnarok Online não é muito unida. Normalmente as pessoas não gostam de Ragnarok Online, e sim do servidor que elas jogam de Ragnarok Online. Então é muito comum que uma pessoa que joga em um servidor privado se recuse a assistir um criador de conteúdo que faz vídeos no BRO, por exemplo, ou um jogador que joga no BRO não queira ver vídeos de servidores privados. Não só não queira, como ataque as pessoas que fazem isso. Ou seja, eu mesmo já recebi muitos comentários no meu canal, alguns com muita educação, em que eu não vejo problema nenhum, e outros bem agressivos por eu jogar em servidores privados. Pessoas que ficam questionando que o jogo no servidor privado é uma porcaria, ou que eu só quero facilidade, ou isso e aquilo, coisas que, honestamente, ninguém perguntou. E aí, com essas rupturas na comunidade, fica muito difícil a gente criar uma cultura de criadores de conteúdo que se ajude e que cresça todo mundo junto, sabe? Normalmente um não fala com o outro porque as realidades são muito diferentes, então a gente acaba não tendo nenhum networking.
E aí nessa pegada, muitas vezes os conteúdos de Ragnarok Online, quando não são só guias, são só vídeos reclamando do jogo, falando que é tudo uma porcaria, e que a staff isso, a staff aquilo, mesmo que muitas vezes seja verdade, honestamente, é um conteúdo que muitas vezes fica só pautado em treta e, querendo ou não, cansa. Eu mesmo já tive algumas desavenças pequenas com criadores de conteúdo, como gente, por exemplo, que já reagiu meus vídeos e falou muito mal de mim sem motivo nenhum, eu literalmente nem conheço a pessoa. Então fica aí esse tópico para criadores de conteúdo. Eu espero que um dia a gente consiga ter um networking legal e que todo mundo se ajude a crescer em união, abraçados, como no Imagine do John Lennon. Todo mundo muito feliz, Imagine all the people. Mas saindo de coisa boa, por que a gente não fala de coisa ruim? Por que a gente não fala de bot? Olha, pra falar a verdade, isso podia estar até na primeira camada. Mas como a gente vai falar de uma coisa bem específica sobre bots, eu acho que é justo deixar na segunda. Aqui a gente tá falando do OpenCore, o programa de bots mais famoso do Ragnarok Online. O OpenCore é basicamente um programa que vai fazer com que você possa ir dormir, fazer outra coisa e o seu personagem vai ficar jogando por você. Normalmente, jogadores que utilizam bots utilizam a classe Arruaceiro por suas capacidades de dropar mais coisas, como por exemplo o Afanar, que faz com que você possa dropar itens enquanto você dá ataques básicos nos monstros. Na grande maioria dos servidores privados, bots nunca foram um problema. Normalmente os anti-cheats banem eles na hora, anti-cheats como por exemplo o Gepard. Mas por algum motivo, nos servidores oficiais eles sempre foram um problemão. Principalmente no BRO. Eu já ouvi dizer que hoje em dia as coisas estão bem melhores e que não é mais tão comum você encontrar um bot, mas pra ser bem sincero, eu não sei se isso é verdade. No passado era basicamente padrão você ir em qualquer mapa de feudo e encontrar 1 trilhão de arruaceiros telando e matando os bichos o dia inteiro sem parar e sem ser banido. Uma das justificativas de ter tantos bots em servidores oficiais é porque, de acordo com a staff, eles não podem simplesmente banir aquele jogador. Eles precisam ter provas muito concretas de que aquele jogador é um bot, porque senão eles podem ser processados, por exemplo, e ter um prejuízo muito grande. Mas cara, honestamente, eu não sei se isso é uma desculpa muito válida, porque investindo em um anti-cheat um pouco melhor, você não precisaria banir os bots manualmente, você poderia banir eles com um anti-cheat, o que diminui muito a chance de você cometer algum erro. Mas como uma pessoa que não entende muito da dinâmica do que é administrar um jogo, eu vou me abster de dar muitos comentários sobre isso. O fato é que bots normalmente arruinam os servidores de Ragnarok Online, principalmente os oficiais, e isso tinha que ser resolvido de alguma maneira. O consumidor não se importa como, ele só quer o resultado e ele tá certo nisso. Mas a staff do BRO normalmente nunca foi muito pacífica com as pessoas que reclamavam de bots, e mais pra frente você vai até entender um absurdo que aconteceu por conta dessas reclamações. Seguindo agora para a terceira camada, a gente inicia com um tópico bem bacana, que são os CDs de instalação do Ragnarok Online. Lá no começo, quando eu falei dos comerciais na televisão, eu disse que a Level Up investia muito no marketing do jogo para que o jogo chegasse no máximo de pessoas possíveis. E investimento significa gastar muito dinheiro em troca de ganhar muito dinheiro no futuro. Os CDs de instalação do jogo eram distribuídos gratuitamente, ou seja, você não precisava comprar o jogo. Com ele você obviamente podia instalar o jogo, já que as internets na época eram muito ruins, eram internets de escada e você demoraria, dias para conseguir instalar o jogo pela internet. Isso se, sei lá, a tua luz não caísse do nada ou a tua internet caísse, fazendo você perder absolutamente tudo que você tinha baixado. Por isso a Level Up distribuía esses CDs, porque ela garantia que aí ela ia ter jogadores pagando a assinatura do jogo, que iam fazer com que o CD fosse, querendo ou não, pago. Eu não sei se eu posso afirmar que os CDs de instalação foram o grande responsável pela Level Up ter conseguido fazer o jogo crescer tanto no Brasil, mas com certeza foi um dos responsáveis nesse jogo de marketing que eles fizeram. Eu acho que eu não tenho nenhum CD de instalação aqui em casa, talvez, sei lá, o meu pai tenha, mas muito provavelmente se você é uma pessoa mais velha, você tem aí o seu CD de instalação guardadinho na sua casa com muito carinho. A Necrópole Comercial foi um blog de Ragnarok Online que serviu por muito tempo como uma wiki do jogo.
A ideia era basicamente trazer guias do jogo onde você pudesse usar para ter facilidades enquanto você fazia as missões. Por muito tempo no Ragnarok Online, as missões eram uma coisa muito importante do jogo. Você fazia missões para trocar de classe, fazia missões para acessar mapas e muito mais. Se você é um jogador do servidor oficial de Ragnarok Online, você ainda passa por isso, o que eu acho honestamente bem legal. Mas normalmente os servidores privados arrancam totalmente essa feature do jogo, fazendo com que tudo seja acessado por uma teleportadora. Mesmo que algumas missões fossem muito chatas, eu sinto que isso dá uma sensação de recompensa para o jogador. Você faz uma missão muito difícil e ganha acesso a um mapa ou algum item bem legal. E era exatamente para isso que servia o Necrópole Comercial. Porque por lá você conseguia guias muito interessantes para as coisas que você estavam fazendo, de uma maneira que por muito tempo foi muito melhor do que o Browick, por exemplo. Lá na Necrópole Comercial, de acordo com um amigo meu, que basicamente trabalhava na Necrópole, as coisas eram realmente bem explicadinhas, dizendo exatamente até a célula que você tinha que clicar para fazer a missão. Para ser bem honesto, eu nunca usei o Necrópole Comercial e eu já jogava Ragnarok com bastante consistência na época que ele fazia sucesso, então eu não sei porque eu não usei. Todo mundo que eu conheço conhece ele, só eu que não conheci. Hoje em dia o Necrópole Comercial ainda existe e recebe atualizações, mas é com uma frequência menor. Já os arquivos antigos dele aparentemente se perderam, tendo apenas alguns backups. O post mais antigo que eu encontrei foi de 2015. Seguindo já nessa de blogs e fóruns, a gente tem também o fórum do Ragnatales. Esse sim eu tive uma dor de cabeça por ter esquecido de falar dele no primeiro Iceberg. Muita gente me cobrou por eu não ter falado do fórum Ragnatales, e pra ser bem sincero, eu fiquei bem feliz por ter sido cobrado, porque eu vi muito de perto o progresso do fórum. Isso porque o fórum era feito pelo Rafael de Agostini Ferreira, que era o Leafar, e pelo Dimorian, que é o meu pai. Cara, pra falar a verdade, eu tenho muito orgulho dessa informação, eu fico bem feliz sempre que eu falo isso. Então eu me lembro, eu era um pivetinho e eu ia pros eventos com eles, fazia um monte de coisa, sempre chegava coisas aqui em casa. Eu lembro que eu ganhei até mesmo um livro do Leafar, que é o Twin Blades. É um livro licenciado pela própria Level Up, onde ele conta uma história autoral de Ragnarok Online. Na época do fórum Ragnatales, ele não era bem como o Necrópole Comercial, onde você encontrava guias. Na verdade, ele era mais como uma comunidade mesmo, onde a galera conversava, trocava informações sobre o jogo. Existiam também os guias, inclusive você consegue encontrar alguns no YouTube ainda, bem antigo. Mas uma coisa que me deixa bem chateado sobre o fórum Ragnatales é como a maior parte das informações foram completamente soterradas na internet. As informações ainda existem, elas não deixaram de estar onde elas já estavam, mas elas foram completamente soterradas pelo servidor privado Ragnatales. Não me entenda mal, eu não tenho absolutamente nada contra o servidor. Ele é um dos maiores servidores privados de Ragnarok Online no Brasil e um dos poucos que consegue sobreviver de 9970, que é o que a gente chama de Old Times, com algumas alterações. Mas puxa vida, sinceramente, eles não tinham nenhum nome melhor pra escolher, cara. Pode ser que eu esteja sendo um pouco clubista por eu ter sido tão íntimo da história do Ragnatales, mas me deixa bem chateado ver todas essas informações tão legais soterradas, coisas que fazem parte da história do Ragnarok Online no Brasil, soterradas porque um private pegou um nome que já tinha registro e usou. E seguindo na leva de privates, já que a gente estava falando aí do Ragnatales, a gente tem também o Nova RO. Mas aqui eu não vou falar do Nova RO em si, eu vou falar do processo do Nova RO. Isso porque se eu fosse falar do Nova RO, provavelmente ele ia estar na segunda ou na primeira camada, porque todo mundo conheceu o Nova RO. O Nova foi um servidor lançado em 2014 e que teve o seu encerramento em 2023. E ele não se encerrou da maneira que normalmente os privates costumam ser encerrados, com o dono do servidor roubando todo o dinheiro da galera e indo embora igual um malvadão. Na verdade, ele terminou de uma maneira muito curiosa e, se eu não estou enganado, foi o primeiro servidor na história a ter essa punição. Ele foi processado pela Gravity e a decisão judicial no final foi em fechar o servidor e tudo que tinha relação com ele ou pagar
2 milhões de dólares pra Gravity. Eu me lembro que nessa época o que aconteceu foi basicamente um caça às bruxas gigantescos contra privates, mas de uma maneira a assustar esses privates, e o Nova RO foi tomado como o bode expiatório. Ele foi o único que foi de fato processado, enquanto muitos outros fecharam simplesmente por medo. Você teve o Shining Moon, que por muito tempo atuou como se tivesse fechado, mas estava aberto. Eles tiraram o site do ar, mas não fecharam o servidor. Você teve o Talon RO, que era um servidor gigantesco, que simplesmente do dia pra noite fechou, porque eles estavam com muito medo de receber um processo também. E vários outros servidores internacionais que ficaram apavorados e decidiram que ia fechar. Aqui no Brasil isso não chegou a ter muita relevância nos nossos servidores, porque dificilmente um servidor brasileiro vai cair por conta de algum processo, isso por conta de como funcionam as nossas leis. É muito mais difícil derrubar um servidor aqui do que lá fora. O fato é que, cara, ninguém ficou feliz com a Gravity fora as pessoas que jogavam no servidor brasileiro de Ragnarok Online, o que honestamente foi bem triste pra mim. Eu lembro de na época eu ter um canal só de Nova RO e eu recebi muitos comentários negativos no vídeo que eu fiz me despedindo do servidor, de pessoas que vieram do BRO pra dar risada, dizendo que aquele era o primeiro de muitos e comemorando mesmo, como se fossem escudeiras da Gravity. Bom, a verdade é que a perda do Nova RO foi realmente muito forte para a comunidade de servidores privados, porque ele era definitivamente o servidor com mais polimento que já existiu. Ele tinha eventos exclusivos que a Gravity nunca foi capaz de fazer. Ele tinha uma série de qualidades de vida, um balanceamento muito bom e 100% KRO. Hoje em dia é muito difícil você encontrar um servidor 100% KRO, ou seja, sem itens do Japão, que são itens muito mais desbalanceados, que habilitam muitas builds malucas, o que não é de fato um problema, mas era um estilo de jogo legal de você ter, um jogo mais pé no chão, que é o jogo da Coreia, e hoje em dia praticamente isso se perdeu, porque pouquíssimos servidores conseguem se manter de pé com esse estilo de jogo. Seguindo ainda com privates, a gente tem o R-Athena ou Rathena. O Rathena é uma comunidade de servidores privados, de desenvolvedores de servidores privados. Nele você conta com um emulador onde você pode criar o seu próprio servidor privado, mas também na comunidade você conta com vários desenvolvedores expondo os seus scripts para que você consiga fazer coisas no seu servidor. Às vezes um script de um NPC ou de um sistema dentro do jogo que você pode pegar ali gratuitamente ou comprar daquele desenvolvedor para colocar no seu servidor. Ele não é a única comunidade e nem o único emulador, mas definitivamente é o mais famoso. E eu tenho um vídeo só contando a história dos servidores privados de Ragnarok, onde eu falo bastante do Rathena. Você pode conferir ele se você quiser. É no Rathena que você encontra muitas das facilidades que você consegue utilizar hoje em dia até em servidores oficiais, como por exemplo o GRF Editor, que foi feito pelo Tokey, um ex-GM do Nova RO e um dos grandes nomes por trás dos servidores privados no mundo. O que antigamente podia ser um parto de dificuldade, hoje graças ao Rathena e outros emuladores também, não é tão difícil de se fazer. Hoje em dia quase qualquer um consegue abrir um servidor de Ragnarok dentro de casa mesmo para jogar com os seus amigos, ou às vezes até arriscar um negócio. She-Mails, puxa vida, que tópico difícil. She-Mails, se você já joga MMOs e RPG há bastante tempo, não é um tópico muito desconhecido pra você, mas hoje em dia, pra falar a verdade, não é um fenômeno tão comum. Nos tempos antigos, quando os MMOs e RPGs eram basicamente uma rede social e você não saía pegando o Discord ou o WhatsApp das pessoas, existiam jogadores masculinos que se passavam por mulheres pra conseguir vantagens dentro do jogo. No Ragnarok, por exemplo, era quase sempre uma pessoa jogando de Odalisca, que ia te pedir algum item emprestado ou dinheiro e ia sumir do nada e você nunca mais ia ver aquela pessoa. Isso quando ela não decidia tentar formar uma relação mais íntima com você, onde ela, sei lá, namorava virtualmente com você pra ficar conseguindo extorquir você até o momento que ia sumir de fato. Mas eu quero deixar bem claro o tipo de pessoa que eu sou aqui, não só pra me defender, mas também pra expor o que eu penso. Cara, é muito importante a gente separar uma she-mail de uma pessoa trans, tá bom? Quando a gente fala de uma pessoa trans, a gente está dizendo de uma pessoa que realmente fez uma transição de gênero. É uma pessoa que já não se identifica mais com aquilo que ela foi no passado. E tá tudo bem. Então eu quero deixar bem claro que quando eu tô falando de she-mail, eu não tô tentando ser transfóbico, tá bom?
Na verdade, eu tô falando de uma pessoa muito mau caráter. É uma pessoa que é homem, se identifica como homem e vai tentar te enganar fingindo que é uma mulher. Sendo bem honesto, a menos que você já fosse uma pessoa muito madura na época, ou seja, uma pessoa que quando jogava Ragnarok antigamente já era mais velha e hoje em dia é mais velha ainda, eu duvido que você nunca caiu nas garras de um Shemale. Eu, como pobre garoto inocente que era, duvido também que eu já nunca caí. Mesmo que eu não consiga lembrar se alguma vez eu já caí, eu não duvido que eu já tenha caído. Agora um tópico mais rápido, só pra dar uma desafogada desses conteúdos tão densos. Você sabia que no Brasil Ragnarok Online, ou seja, o BRO, você não pode falar palavrão? Isso aí, se você falar palavrão no chat do servidor oficial, aparece uma mensagem que fala que vai lavar sua boca com sabão. Eu não sei o que pensar disso, não sei se é uma coisa boa, não sei se é uma coisa ruim, mas é uma coisa que existe. Quantas vezes você já falou alguma coisa que não tinha nada demais, às vezes nem era um palavrão, mas o jogo identificou que era alguma coisa indecente e mandou essa mensagem super irritante pra você? E aí agora a gente vai falar novamente do BRO. Você sabia que até pouco tempo atrás, no BRO você não conseguia dropar a carta Besouro Ladrão Dourado? Isso aconteceu aparentemente por conta de um bug na Torre Sem Fim. Normalmente o que as pessoas fazem, é o método mais eficiente para você conseguir uma carta Besouro Ladrão Dourado, é entrar na Torre Sem Fim até o andar 5 e ficar matando a GTB várias vezes com vários personagens diferentes. Isso porque é um andar bem rápido e até com um Gunslinger nível 9970 e poucos equipamentos você consegue fazer isso. Eu nunca consegui encontrar de fato qual foi o bug que fez a carta ser desativada para prevenção do drop abusivo, mas da primeira vez que eu falei desse conteúdo aqui no meu canal, as pessoas disseram que foi por conta de um bug, então eu sou obrigado a repetir para não ser corrigido de novo. Mas honestamente na internet eu não consegui encontrar qual seria esse bug, se não só a torre sendo repetidas várias vezes, o que não é um bug. E aí, por muito tempo, a carta não dropava. Por muitos anos, uma pessoa que tinha uma GTB no Bro podia, sei lá, vender ela por uma casa própria que provavelmente ia ter alguém pra comprar. Hoje em dia, você já consegue dropar ela assim. Então, se você estiver muito determinado a conseguir uma carta GTB, você pode tentar. Agora, continuando na questão dos bugs, por que a gente não fala do dump de itens? Ou a duplicação de itens? Na camada anterior a gente falou do golpe de duplicar, onde a gente fingia que ia duplicar alguma coisa e roubava o item de alguém. A gente não, né? Porque eu nunca fiz isso com ninguém. Mas e quando um danadinho decide que vai duplicar um item de verdade? Bom, aí é o dump de item. Recentemente no BRO tá tendo uma polêmica gigantesca, porque aparentemente esse bug voltou à tona e muita gente tá duplicando quantidades cavalares de itens muito caros. Como eu não jogo no BRO e como eu também não quero levar um processo nas minhas costas, porque eu sou um fudido e não vou ter como marcar, eu não posso falar muitas coisas sobre o que eu penso ou abrir tanto a minha boca igual tem muita gente do BRO, mas supostamente após um suposto GM ter saído da staff, esse bug voltou à tona, como se supostamente esse EGM supostamente tivesse vazado esse bug e supostamente as pessoas estão duplicando itens novamente, o que supostamente destruiu a economia do servidor. E eu espero que esse tanto de supostamente seja o suficiente para deixar bem claro que tudo isso é suposição. Mas esse bug não é de agora, que já é bem antigo. Você já tinha antigamente pessoas com centenas de esferas de bilhão no servidor BRO porque tinham duplicado esses itens e é isso. Eu imagino que esse seja mais um daqueles casos em que é difícil um servidor oficial punir alguém. Em servidores privados, se um bug desse acontecer, o GM simplesmente vai olhar o database do servidor ali no MySQL, vai ver o que aconteceu e você vai ser banido instantaneamente e não vai ter choro nenhum. Agora, num servidor oficial, o que garante que ao você utilizar isso e ser banido, você não pode só entrar no justiça e falar: eu não sabia que era um bug, pra mim era uma feature do jogo, o negócio estava acontecendo de maneira tão comum, que incompetência é essa da empresa que deixou isso acontecer e não avisou ninguém que isso estava acontecendo e sei lá o que. A pessoa pode dar muitas desculpas pra fugir do banimento ou para processar a empresa. E aí, seguindo nesse tópico de coisas tristes do BRO, como por exemplo o dump de item, a gente tem outro tópico muito legal, né? O Rufio Gados. Você se lembra disso aí? Bom, basicamente no BRO existiu uma época que a gente tinha o Cafra News, que era um programa onde o Rufio, um dos cabeças do Ragnarok Online brasileiro,
comentava algumas notícias e coisas que iam chegar em atualizações. E você lembra que na camada passada a gente falou do Open Core? Bom, então, os bots realmente já foram um baita problema no servidor brasileiro e hoje em dia, mesmo que eles não sejam tanto problema, eu imagino que ainda existam alguns. O problema é que existiu uma época em que o servidor brasileiro começou a fazer uma caça às bruxas nos bots, realmente para tentar aniquilar com eles. E aparentemente eles até conseguiram por um tempo, com um anti-cheat novo que eles implementaram no jogo. Mas não demorou muito tempo para os bots voltarem. E foi durante um Cafra News, em que as coisas estavam sendo apresentadas normalmente, logo no começo da live, a comunidade do jogo começou a demonstrar alguma insatisfação no chat, reclamando que os bots já tinham voltado a aparecer. E foi aí que a comunidade brasileira de Ragnarok Online pôde presenciar uma das maiores bizarrices da história do jogo. Esse episódio do Cafra News foi retirado do ar, mas é óbvio que teve pessoas que salvaram e você pode ver um pedacinho dele aí na tela, porque é claro que eu vou mostrar. Foi. Falou antes! E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um... Desculpa, eu tô bloqueando os modos. Agora tá se maquiando aqui, tá se arrumando. Eu vi que tem bastante gado no chat, porque fica um respondendo do outro ali. E aí... É nóis! Vamos, cara! Ah, bom, só tem isso, então vambora. Vai ser legal. Hoje vai ser tipo o Vanor. A gente vai falar o que tá aqui de boa, porque só tem gado no chat. É nóis! Uhul! Vamos lá então. E aí? Estamos trabalhando... Basicamente, um dos cabeças do Ragnarok Online no Brasil, chamando toda a comunidade de gados por pedirem um negócio simples, que era justiça no jogo. Um episódio como esse só mostra pra gente a falta que faz numa assessoria de imagem pra uma pessoa, né? Mas por que falar de coisa triste? Por que a gente não fala de coisa legal? Como, por exemplo, servidores temáticos. Nesta onda de servidores privados que fizeram muito sucesso e ainda fazem no Brasil, existiu uma época que a gente tinha um tipo de servidor bastante diferente que talvez você já tenha conhecido, que eram os servidores temáticos. Servidores como, por exemplo, o Ragnaruto ou o PokéHag. Ou seja, esses servidores não eram focados no Ragnarok em si, mas sim em usar a engine do Ragnarok para fazer um jogo completamente diferente. E muitos desses ainda estão de pé. O PokéHag, por exemplo, foi junto com o PokéTibia uma das primeiras formas que a gente teve de jogar um MMORPG de Pokémon, que era algo que a gente pedia tanto pra Nintendo e nunca recebia. Eu nunca fui muito fã desse tipo de servidor porque honestamente eu gosto de Ragnarok, então quando eu via esses servidores eu ficava, pra que eu vou jogar? Eu quero jogar Ragnarok, eu não quero jogar Naruto. Mas é inegável que eles tinham uma qualidade bem bacana e que muita gente gostava deles. Então eles têm um espaço bem marcado na história do Ragnarok Online. E ainda fazem esse espaço, porque eles ainda existem. E o Buzzball, hein? Você lembra? O Buzzball é uma marca de chicletes que por muito tempo fez parcerias com jogos da Level Up, como por exemplo o Grand Chase e o Ragnarok Online. O que você precisava fazer era basicamente comprar uma tonelada de chicletes e aí com o código que vinha atrás deles você conseguia inserir no jogo esse chiclete que você comprou e trocar por itens e consumíveis bem bacanas. Eu me lembro que na época do evento do Buzzball no Ragnarok, meu pai comprou 1 trilhão desses chicletes, então a gente tinha um potaço desse tamanho na cozinha cheio de chiclete Buzzball. Cara, eu pegava uns 10 de uma vez e mascava tudo junto, fazia umas bolhas enormes, era muito foda. Eu fico feliz por ter sido criança nessa época, porque eu tenho certeza que mascar um chiclete pra mim era muito mais interessante pra você que já era adulto. E o anime do Ragnarok, você lembra? Bom, o anime do Ragnarok basicamente foi produzido pela Cartoon Network e não era muito bom não, viu? Apelidado de Ragnarok The Animation, ele basicamente contava a história de personagens originais feitos pelo anime numa série de animação que não era muito bem feita e que não tinha um enredo muito incrível não. A maioria das pessoas que assistiu isso na época realmente só gostou porque era algo de Ragnarok e era numa época em que você vê um filme de um jogo, por mais porcaria que ele fosse, era muito da hora. E com o anime não seria diferente. Quase ninguém tem saco de assistir isso hoje em dia, se não for pela nostalgia. Não é muito bom não. Mas bom, é uma mídia de Ragnarok. E a gente que é fã de Ragnarok, gosta de mídias de Ragnarok.
Mas por que não começar essa próxima camada falando de algo que tem a ver com o que terminou a camada anterior? Você sabia que o Ragnarok originalmente não era um jogo, e sim um manhwa? Manhwa é basicamente um mangá, só que coreano, e Ragnarok surgiu assim. Inclusive, dentro do jogo você consegue encontrar vários personagens que estão originais do manhwa, como por exemplo o Loki, que é aquele sicário bem fodão. Você tem também o Rohan, que era o protagonista, e muitos NPCs que você consegue encontrar tanto em instâncias como em quests ou no Eden mesmo. Diferente do anime do Ragnarok, o manhwa já não é tão duvidoso, então se você gosta muito e nunca deu uma chance, talvez seja legal você ler. Pode ser que você se divirta bastante. Inclusive isso, se você é um jogador que gosta de lore do jogo, pode até deixar você mais envolvido com o jogo, porque você vai começar a perceber dentro do jogo referências ao mangá. Agora voltando a falar do jogo em si, você já ouviu falar das HUD Custom? Olha só, isso não é a mesma coisa que a gente falou lá no começo do vídeo na primeira camada, as skins que são básicas do jogo. HUD Custom é basicamente um sistema que vem fazendo muito sucesso hoje em dia, onde os desenvolvedores que fazem servidores privados de Ragnarok criam uma HUD completamente nova para o jogo. Normalmente, como a engine do jogo é muito ultrapassada, o que eles fazem é fazer duas aplicações para fazer o jogo rodar. A primeira aplicação sobrepõe a segunda, ou seja, ela fica por cima, é uma aba nova mesmo no seu computador, onde fica toda a interface do jogo. E aí o que fica aí embaixo é o jogo de fato, só que com a interface desativada. A primeira aplicação interage com o jogo, então quando você clica em algo na primeira, acontece na segunda. E assim eles conseguem fazer interfaces totalmente editadas, como por exemplo acontece no servidor mais recente com isso, que é o Myth of Yggdrasil, ou no Archaic Tales of Sarina. Um dos problemas que acontece com essas HUDs custom é que por elas serem duas interfaces, normalmente você sofre com problemas de lag. Ou seja, as coisas não acontecem instantaneamente como é no Ragnarok original. Você normalmente clica em alguma coisa ou dá algum comando e tem uns milissegundos até aquilo acontecer. O que pode ser que no futuro seja resolvido, mas hoje em dia é um pouco chato. Mas esse é um tipo de sistema que está tomando forma agora, então muito provavelmente no futuro ele vai melhorar bastante e esse tipo de coisa já não vai mais acontecer. Falando ainda dessas modificações no Ragnarok Online, uma coisa que não é uma modificação, mas que é bem interessante, é a arquitetura de 32 bits do Ragnarok. Basicamente, muitos dos problemas que acontecem no Ragnarok Online e tem que ser contornado com gambiarra são culpa dessa arquitetura de 32 bits. Vou te citar alguns exemplos. É por conta dela que você só consegue carregar no seu personagem 2 bilhões e 147 milhões de Zen, porque esse é o valor máximo que uma variável integer consegue carregar. É por esse motivo que os monstros também só podem ter até isso de HP, e hoje em dia a gente tem coisas como aura verde, aura rosa, aura roxa, aura dos caralho a 4. Porque como você não tem como passar o número de vida do monstro além desses 2 bilhões, você precisa diminuir o dano do jogador para que fique equivalente, que é quase a mesma coisa de aumentar a vida do monstro. Por conta dessa arquitetura também, você tem o dano máximo que um jogador consegue atingir, que são esses 2 bilhões 147 milhões, e mais uma série de problemas bem chatos que acontecem no Ragnarok Online. Pra ser bem honesto, eu não sei como seria resolvido uma situação dessa. Tentar mexer na engine do jogo pra tentar atualizar ele para uma arquitetura mais atual seria uma dificuldade bizarra, então provavelmente o que teria que acontecer seria a criação de um Ragnarok novo, mesmo que fosse um Ragnarok exatamente igual ao atual, só que novo. E obviamente isso não ia ser bem aceito pela comunidade do jogo, porque isso teria que ser desenvolvido pela Gravity. E se isso fosse desenvolvido pela Gravity, você, jogador do BRO que joga 20 anos, ia aceitar, por exemplo, tudo seu sumir para você jogar o mesmo jogo, exatamente igual, só que carregando mais N? E também para os servidores privados isso não ia ser uma grande vantagem, porque, bom, se a Gravity desenvolvesse um novo sistema para o jogo, uma nova engine, quem garante que os servidores privados iam conseguir acesso a ela? Quem garante que essa engine ia vazar como vazou a anterior? Ou que alguém ia conseguir recriar essa engine? E também, será que os servidores privados teriam toda essa motivação? Bom, o fato do Ragnarok ser um jogo com uma arquitetura de 32 bits traz uma série de problemas, mas na minha opinião, eu acho que esses problemas não são grandes o suficiente para a comunidade se incomodar o suficiente para fazer barulho, para que a empresa resolva isso.
A gente tem também os speedruns de level. Como eu falei lá na primeira camada dos grupões de leveling, nos servidores oficiais o leveling sempre foi uma coisa muito intrínseca do jogo. É uma parte muito grande que você passa com o seu personagem, então acaba sendo bem importante. Sendo assim, existem muitas pessoas que se aventuravam e ainda se aventuram a fazer speedruns de leveling e postar no YouTube. É engraçado ver como essas speedruns diminuem o tempo, né? Antigamente você tinha tipo, pegando level 99 em 76 dias com classe tal. Hoje em dia você tem pegando level máximo em 2 dias. O que honestamente não é um problema, eu agradeço, eu acho até melhor. Eu queria que as pessoas conseguissem pegar level máximo em 1 hora se deixasse. Mas é divertido ver esse tipo de coisa, principalmente quando são com classes que são muito loucas, tipo speedrun de super aprendiz. Uma história que eu também não citei no primeiro iceberg do Ragnarok que eu fiz aqui no meu canal foi a do líder da Vendetta. Tem um cara aqui do meu lado. E eu não citei isso na época porque, honestamente, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar disso. E quando me mandaram esse áudio eu ri muito, muito mesmo. E eu mandei pra todos os meus amigos, que basicamente falaram, eu já conheço. Sério, cara, eu mandei isso pra todo mundo, eu mandei pra minha irmã e todo mundo já conhecia, era só eu que não conhecia. Basicamente é um áudio vazado de uma Woi e o líder desse clã Vendetta, que era o Tyler Bull, tava dando as calls pra equipe. Só que ele era definitivamente uma pessoa muito tryhard e bem alterada enquanto estava jogando. Então o áudio fica uma coisa bem engraçada, que é basicamente ele gritando com todo mundo desesperado porque as pessoas não estavam fazendo as coisas do jeito que ele estava pedindo. É um áudio bem engraçado, mas que não fala em nada sobre o caráter dessa pessoa, porque aparentemente existem entrevistas até no YouTube com ele, e ele aparentemente é uma pessoa bem legal, e todo mundo que conhece ele fala que ele é uma pessoa bem legal. Quem nunca ficou estressado jogando um joguinho online, né? Tem um cara aqui do meu lado! Eu levantar a barricada! Que eu bufo. Para de reclamar, filho, faz seu trabalho. Não é eu que tô reclamando. Aí, ó, escudo. Aí, ó, morri, cara. Foi, né? Porra, fuder. Não sabe nem dar escudo, vai tomar no cu também. Eu tinha acabado de chegar, o cara chegou e eu zoou ele. Eu achei ele Para de na hora. reclamar! Chega! Cala a boca! Cala a boca! Seguindo nas histórias da comunidade, a gente tem outra história que eu também não conhecia na época que eu fiz o primeiro iceberg, que é a do Mago Fique Pardo. Basicamente, a história tá toda listada em um blog na internet, porque ela foi postada no fórum do Ragnarok, e hoje em dia, como ela já não existe mais nesse fórum oficial, ela tá resgatadinha em um blog. A pessoa, quando fez o post, basicamente contava a história de como ela era um maguinho bem fraquinho que tava upando tranquila da vida, quando aparentemente uma pessoa tava meio que dando KS nela e roubando os itens dela, os loots dela, né? Ela ficou muito irritada, reclamou com a pessoa, xingou e os caralho, e essa pessoa aparentemente tinha o contato de um GM. E aí ela entrou em contato com esse GM, que começou a fazer um bullying com esse jogador. O GM levou ele pra uma salinha reservada, daquelas tipo jail, sabe? A prisão do jogo, onde você não consegue fazer nada e você fica ali refém do GM. E levou também essa garota que tava bullyingando ele. E aí basicamente o cara ficou indignado, começou a fazer um show. O GM sabia que ele tava certo, mas como ele era amigo da garota, ele ficou meio que zoando o cara, tirando sarro e cagou que a garota tava fazendo coisas erradas com o cara. E aí eles começaram a jogar parede de gelo, zoar o maluco, e enquanto ele tentava andar pra fugir daquele lugar, porque ele aparentemente não sabia que não dava pra fugir, a frase que cunha o nome dessa história foi soltada no chat pelo GM, que foi o Mago Fique Pardo. E se você não percebeu ainda, era só um erro de digitação, era Mago Fique Parado. O jogo é repleto de histórias bem interessantes e engraçadas, e essa definitivamente é uma das mais legais. Você sabia que no Ragnarok Online a gente tem armas e escudos exclusivos de GM? No Ragnarok a gente tem a Engram Maniu, que é uma arma de GM que te dá uma série de buffs muito poderosa. Ela reduz todo o seu casting, ela te dá dano em todas as propriedades e raças em 100%, aumenta o seu Magic Attack em 200%, a sua SPD em 300%, ela é basicamente uma arma muito OP. Mas pra falar a verdade, não é mais OP do que as armas que a gente tem hoje em dia, era OP na época. E a gente também tem o escudo dos GMs, que é o Ahura Master. Ele te dá move speed, mais um monte de defesa, é um tanto de coisa muito bizarra. Ragnarótico basicamente não é um nome de verdade para o que eu tô me referindo, é só como eu chamo de brincadeira.
É uma regra que na internet a gente tem a Rule 34. Engraçado, né? Falar um pedaço em inglês. Mas essa é basicamente a regra de que se algo existe, tem pornô na internet. E não seria diferente com o Ragnarok. Você tem sites inteiros de pornôs de Ragnarok na internet, com gifs e coisas bem grotescas. Por que alguém veria um pornô de Ragnarok em pixel? Claro que você tem os danadinhos que... Lembra que eu falei na primeira camada de GRFs? Os danadinhos que fizeram GRFs editadas de bicho pelado no Ragnarok. Usando essas GRFs, que são disponíveis, e se você tiver muita força de vontade, você pode caçar na internet, você vai ver os seus personagens completamente peladões da Silva. E é óbvio que eu não vou mostrar muito aqui no vídeo, porque eu não sei se o YouTube vai identificar isso e vai tirar a minha monetização. Antigamente no Ragnarok, uma coisa que era muito famosa em servidores privados, como por exemplo o grande Ragnaturn, que talvez você se lembre, era um sistema de raça. Cara, isso é uma memória muito nebulosa no imaginário da maior parte dos jogadores. E provavelmente quando eu citei isso, abriu uma porta na sua cabeça e você lembrou do seu passado. O sistema de raças basicamente era uma maneira de você adquirir, seja por quests ou por outra maneira do servidor privado, uma raça. Você podia ser um elfo, um lobisomem, um demônio, um anjo e cara, era bem legal. Hoje em dia eu acho que não existe nenhum servidor que utiliza desse sistema, mesmo que o sistema ainda exista. Você consegue, por exemplo, comprar o sistema de raças de algum desenvolvedor, porque os desenvolvedores de Ragnarok costumam ter sites e portfólios onde eles vendem os projetos deles para pessoas que fazem servidores privados. Nessa mesma pegada, a gente também tem o sistema de casa. Isso também existia no Ragnaturn e eu não consigo me lembrar de outro servidor que tenha isso hoje em dia. Mas, cara, era muito legal. Sério, se você não limpasse a sua casa, ela começava a spawnar barata. Você podia chamar as pessoas pra sua casa, dar festinhas, fazer um monte de coisa, ou só ficar lá sentado como se ela fosse o seu point. E, cara, eu achava isso muito legal. Por que as pessoas não fazem mais isso? Por que não tem isso, sei lá, no BRO? Ia ser incrível. Agora, se você pegar o sistema de casas e combinar com uma Shemale, meu amigo, toma cuidado, você vai ter problema na cabeça, hein? Espelho convexo é um item bem sacana que permite com que você encontre MVPs no mapa sem precisar caçar ele. Boa parte do que é um MVP, como eu já falei anteriormente, é a graça de você ter a competição para ser o jogador mais valioso, o jogador mais memorável, o Most Valuable Player, o jogador de mais valor. E essa competição é completamente anulada por um itemzinho muito sacana chamado Espelho Convexo, que é um consumível que quando você usa, aponta para você onde está o MVP no mapa e fica rastreando ele, e também, caso o MVP esteja morto, te fale o exato momento em que ele vai renascer. É claro que a maioria dos jogadores não gosta muito da existência desse item porque tira toda a competitividade de encontrar um MVP e disputar por ele. Honestamente, eu também não gosto muito, não. Nameless é um dos mapas mais enigmáticos do Ragnarok Online e eu tenho um vídeo inteiro só onde eu conto a história desse mapa de uma maneira muito bacana, com um storytelling bem legalzinho. Mas falando aqui por cima, basicamente Nameless é uma ilha que foi completamente arruinada por conta da ganância de pessoas muito malvadas e da fraqueza mental de uma pessoa de bom coração. A ilha servia de abrigo para assassinos e pessoas muito más de Rune Midgard, que fugiam para lá para poder deixar a poeira baixar até que eles pudessem sair de lá para cometer novos crimes. Hoje em dia o mapa é o que eu falei, um mapa completamente amaldiçoado, cercado de mortos-vivos e demônios, e se você quiser saber a história completa desse mapa de uma maneira bem legal de se entender e fácil de digerir, eu tenho um vídeo sobre isso. É sério, é um dos vídeos mais legais que eu já fiz aqui no canal, eu acho que você vai gostar muito de... Agora, o outro mapa que eu podia fazer um vídeo aqui no canal, honestamente, é o Templo de Rachel, viu? Porque o Templo de Rachel é basicamente um mapa que tem uma série de coisas que a maioria das pessoas não sabem. Como, por exemplo, você sabia que todos os monstros do Templo de Rachel são homúnculos? Ele foi construído por alquimistas. E você sabia que o Pesar Noturno é um pesadelo da Papisa? Você sabia também que Rachel basicamente
é composto por fanáticos religiosos muito loucos que ficam sempre atrás da deusa Freya. Inclusive, ainda não existe essa instância no BRO, mas existe uma instância que um dia vocês talvez vão conhecer, que é a Villa of Deception, onde você enfrenta a própria Freya. Na verdade, não é a própria Freya, é um homúnculo, mas a galera de Rachel tá protegendo ele, porque acha que é a Freya. Sério, os caras são simplesmente fanáticos religiosos. E nós, enfim, depois de muito tempo, chegamos na última camada. Sério, eu imagino que esse vídeo vai estar dando um trabalho bizarro na edição, porque de arquivo bruto eu já gravei 2 horas. Eu tô há 2 horas sentado falando. Mas sem drama, porque não é como se eu não estivesse gostando de fazer isso aqui. Então a gente vai falar do nosso primeiro tópico da última camada, o Ragnarok Battle Offline. Ragnarok Battle Offline foi um jogo feito por fãs de Ragnarok. É um jogo beat'em up, ou seja, é aqueles jogos em que o cenário vai se movendo horizontalmente e você vai andando ali no máximo em 2 dimensões, pra cima e pra baixo, e metendo porrada nos inimigos. Algo como... Caramba, eu não consigo lembrar o nome de nenhum beat'em up. Final Fight? Final Fight é um beat'em up? Golden Axe! Esse jogo foi desenvolvido por fãs, mas ele ficou tão bem feito que foi adquirido pela Gravity e se tornou um jogo oficial. Talvez você já conheça esse jogo, porque dos jogos assim desconhecidos de Ragnarok, ele é um dos mais conhecidos. Mas bom, ele tá na última camada, então existe uma grande chance de você nunca ter ouvido falar. Seguindo na ordem dos jogos desconhecidos de Ragnarok, a gente tem também o Ragnarok DS, que como o nome já diz, é um jogo de Ragnarok feito para Nintendo DS. Nesse jogo você conta com 2 classes totalmente originais, que eram para ser classes oficiais do jogo, mas que foram canceladas. Existem até alguns arquivos perdidos dessas classes dentro do jogo, mas que nunca foram colocados em prática. Uma parcela pequena de pessoas conheceu o Ragnarok pelo Ragnarok DS, e eu fiquei sabendo disso de uma maneira bem curiosa, pelos comentários do meu canal, quando eu fiz o primeiro Iceberg de Ragnarok. Algumas pessoas citaram que eu devia ter falado desse Ragnarok, porque muita gente conheceu o jogo por lá. E cara, eu não imaginava, não fazia a menor ideia, e eu nem sabia que esse jogo existia. Mas eu joguei esse jogo um pouquinho. Honestamente, eu não achei ele um jogo bom. Na verdade, eu achei ele bem maçante e com uma história muito bobinha, da qual eu não tive nem ânimo de terminar. Mas, se você é um fã assíduo de Ragnarok, não teria nenhum problema em você testar. Provavelmente você ia gostar dos primeiros minutos de gameplay. Agora, se é pra gente falar de um jogo feito por fã que é bom de verdade, eu sou obrigado a falar de Wikebinic Guild. Wikebinic, caso você não saiba, é o nome de uma das monstrinhas, a gatuna de Lighthousen, de Biolab. No Wikebinic Guild, basicamente, você segue a história completamente original de um fã, onde ele conta a história de uma garotinha que meio que é a escolhida pra salvar a porra toda. Ele é um Metroidvania, gênero que foi basicamente criado por jogos como Metroid e Castlevania, que é aquele gênero onde você anda pra frente e pra trás no mapa e normalmente você consegue adquirir coisas lá pra frente que vão te permitir acessar partes de trás do mapa que antes você não conseguia acessar. Você evolui o seu personagem, consegue novos equipamentos e ele tem um combate de ação extremamente irado. Eu tenho vídeos dele aqui no meu canal, também existem vídeos no YouTube do Asbrum, em que ele também tá jogando, aparentemente que tá fazendo uma série desse jogo. Ele é um jogo bem antigo e que você consegue tanto baixar quanto jogar no navegador. A maior parte das pessoas nunca tinha sequer ouvido falar desse jogo e ele é simplesmente fenomenal. Ragnarok Mugen, este sim é uma loucura. Basicamente, se você não sabe o que é um Mugen, ele é uma plataforma open source de criação de jogos de luta. Basicamente, sem saber absolutamente nada de programação, você consegue fazer um jogo de luta utilizando o Mugen. Tudo que você precisa fazer é baixar os arquivos dos personagens pela internet e colocar ali na sua pastinha. Você também consegue baixar mapas, por exemplo, HUDs e tudo mais. Mas basicamente, o Mugen de Ragnarok é isso que você entendeu. Um Mugen com personagens de Ragnarok, como classes mesmo e MVPs. O problema é que isso é basicamente uma Lost Media. Cara, a menos que você seja muito inserido na comunidade de Mugens, você não consegue nem baixando arquivos na internet criar o seu Mugen de Ragnarok. Mas no YouTube você consegue encontrar algumas gameplays muito antigas de pessoas jogando Mugens de Ragnarok.
Agora, eu falei na camada anterior que o Ragnarok originalmente era um manhwa, mas isso eu tava falando do universo do jogo. E se eu te falasse que o jogo, a arquitetura dele, basicamente é de um jogo chamado Arcturus? Arcturus é um jogo que foi desenvolvido pelos mesmos criadores de Ragnarok Online um pouco antes. E cara, só de bater o olho nele você já vê uma série de coisas que é Ragnarok. E não é só porque o estilo é parecido não, é porque é basicamente o mesmo sprite. Você tem a igreja de Prontera dentro do Arcturus, você tem aquele padre, você tem personagens que estão dentro do jogo do Ragnarok Online no Arcturus, tanto como forma de homenagem ao jogo, como forma de reutilização de sprite mesmo. Baita. Vou ser bem honesto, eu nunca joguei Arcturus e eu não tenho nem muita vontade de jogar porque eu não sou muito fã do estilo de jogo que ele é, aquele RPG de turno, sabe? Mas ele é um jogo aparentemente bem bonito, porque ele parece com Ragnarok e eu gosto do visual de Ragnarok Online. Então se você já jogou Arcturus e você tem alguma coisa pra falar sobre o jogo, deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber. Agora, um dos momentos que eu tive que colocar aqui nesse iceberg que eu não fazia a menor ideia que tinham acontecido foi a greve anti-hobby. Basicamente, caso você não se lembre, como eu falei lá no começo do iceberg, ou caso você não tenha jogado nessa época, o Ragnarok Online era um jogo por assinatura, como por exemplo o World of Warcraft. Isso significa que para jogar você não comprava o jogo e nem jogava de graça, você tinha que pagar todo mês. Por isso era obviamente um absurdo. Por isso, obviamente, quando o Hopes foi anunciado, as pessoas ficaram simplesmente muito furiosas. Porque você tá me dizendo que eu tenho que pagar pra jogar o jogo e eu ainda tenho que gastar dinheiro pra ter vantagens dentro do jogo? Isso não é meio loucura? Pra época isso era simplesmente um absurdo e eu acho que hoje em dia ainda seria. A ideia de um jogo em que você paga uma mensalidade e tem como adquirir coisas que te dão vantagens no jogo por dinheiro, como por exemplo o espelho convexo, que eu citei anteriormente, que foi lançado junto com a loja de roupa. Você consegue encontrar vídeos no YouTube das greves acontecendo, basicamente o servidor inteiro parou por dias, ninguém jogou e só ficou com um chat aberto dizendo que era contra o Hopes e tudo mais, e infelizmente isso não funcionou. E hoje em dia a gente tem aí um dos servidores mais pay to win da história do universo, que é o BRO. Não que nos outros servidores não tenha Hopes também e que isso não seja um baita pay to win, tá? Isso não é uma exclusividade do BRO. Mas é que o BRO é um pouquinho mais. Eu achei muito louco quando eu fui mostrar isso pra minha irmã, todo feliz. Eu falei, caralho, olha que foda, mano, uma greve dentro do Ragnarok. E a resposta dela foi, legal, eu participei. Moleque, que bizarrice, como eu nunca tinha ouvido falar. Você sabia que o Ragnarok tem uma série de arquivos secretos ou excluídos? Bom, você consegue encontrar na internet uma wiki que lista todos esses arquivos. E lá você vai encontrar mapas praticamente prontos que simplesmente não foram utilizados, classes que têm alguns arquivos guardados no sistema e que nunca foram criadas de fato, como por exemplo Dark Knight. Você tem itens que tiveram seus sprites alterados do alpha para o jogo em si. Você tem classes que tinham sprites muito mais da hora, cabelos que se movimentavam, os cabelos tinham animação no alpha do jogo. Você tem uma série de arquivos muito loucos que simplesmente foram descartados. Isso é muito doido de se pensar, né? Porque normalmente as coisas não são descartadas só por não serem legais, às vezes elas são descartadas por serem inviáveis. Às vezes a ideia era que os cabelos se mexessem, mas isso causava um lag muito grande. Mas é legal que a gente tenha um site que guarda esse tipo de informação e que você consiga encontrar com facilidade na internet. Eu honestamente não sabia da existência dele e quem me mandou foi um GM do servidor que eu jogo, porque ele me falou que seria legal eu colocar isso aqui no iceberg. E aí eu passei um mó tempão naquele site, vidrado, vendo tudo que podia ter no jogo. Sério, olha o sprite dessa carta Poring. Que loucura. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante. Pra ser bem honesto, eu gosto muito das curiosidades, dos trivias do Ragnarok Online. Tanto da história, quanto de coisas bem bobinhas que estão por aí. E o meu favorito, por incrível que pareça, não é aquele orc fumante que eu falei na segunda camada. É esse aqui que é muito mais legal. É a Sorri Suicida. Eu me lembro que eu descobri isso quando eu fui fazer o primeiro iceberg de Ragnarok e a minha irmã me falou que a Sorri era um monstro que às vezes se matava, te negando o loot. E aí eu fiquei com isso na cabeça e eu fiquei pensando, cara, por que que a Sorri se mata e não deixa você pegar o loot? Foi aí então que eu fui atrás de entender essa história. Não foi muito fácil de encontrar, mas eu consegui. A Sorri basicamente é uma criatura do folclore japonês.
Uma criatura, pra ser bem sincero, bem triste. Você tem duas histórias possíveis pra Asori. A primeira que eu vou contar é a do Ragnarok Online 2, e não a do Ragnarok oficial, porque honestamente, a do Ragnarok Online 2 não é tão interessante. A Asori era uma membra da família real de Payon, e ela tinha um pretendente, da qual ela amava muito. Mas antes dela poder se casar com esse pretendente, basicamente, uma guerra começou e ele teve que lutar na guerra. Com o tempo, com o fim da guerra, ela encontrou o corpo desse seu pretendente morto e congelado em um lago. E foi aí que, como ato de amor, ela morreu afogada nesse lago para poder viver junto com o seu amor em outro plano. Até é interessante, mas honestamente, pra mim não é mais interessante do que a história original. Bom, a Asori basicamente é baseada num folclore coreano, numa cultura em que a castidade de uma mulher vale muitas vezes mais do que a própria vida. Nos tempos passados, as mulheres coreanas carregavam com si sempre uma adaga, porque se um dia elas fossem vir a ser, por exemplo, abusadas, para elas valeria mais a pena um suicídio com aquela faca do que passar por essa humilhação. No Ragnarok Online, a Asori já é um monstro morto-vivo, porque ela teve o desprazer de passar toda a sua vida sem nunca ter encontrado um amor para si. E como forma de desespero, quando você tá matando ela ali no jogo para conseguir o loot dela, ela sente muito medo de ser abusada por você, então algumas vezes antes de morrer, ela mesma tira a própria vida antes que você tire por ela, com medo de você violar o corpo dela ainda em vida. Uma história bem triste e bem pesada, né? Principalmente se você for uma mulher. Mas é uma das minhas histórias preferidas do jogo. E pra fechar esse iceberg, eu vou contar aqui uma das histórias que eu achei mais interessantes que já aconteceu no Ragnarok Online. E, novamente, eu também não sabia. Em 2014, no servidor brasileiro de Ragnarok Online, os jogadores basicamente descobriram um bug muito maluco, que simplesmente fez uma epidemia no jogo. Basicamente existe um item no jogo chamado Bigode Grisalho, e por algum motivo o sprite desse item estava dando algum conflito. Quando os jogadores dropavam esse item ou tentavam passar ele por trade, a outra pessoa recebia um crash, o jogo dela fechava. E foi aí que alguns jogadores perceberam que isso estava acontecendo e começaram a abusar disso. O que eles faziam era basicamente ir matar um MVP e quando viam uma pessoa, jogavam aquele bigode no chão e aí a pessoa caía e o MVP ficava pra ele. Ou ele ia numa chefênia, jogava o bigode no chão e todo mundo dentro da chefênia caía e o grupo dele conseguia dominar a chefênia. Ou até em casos muito mais graves, eles chegavam a jogar esse bigode no meio de Prontera e fazia Prontera inteira tomar DC. Demorou um tempinho pra Level Up conseguir fazer alguma coisa em relação a isso, mas ela fez e inclusive tem um post no site oficial do Ragnarok Online onde eles contam como eles resolveram esse problema e quais foram as consequências. Basicamente foi todo mundo banido. Cara, imagina que maluquice, você paga pra entrar na chefênia, do nada um cara joga um item no chão e você é desconectado. Ou você tá lá em Prontera vivendo a sua vida lá no sul, todo felizão, conversando com a galera e do nada chega um maluco, joga um bigode no chão e todo mundo cai. Bom, isso pode não ser tão pior quanto alguém jogar um galho sangrento e você ser macetado por um Ifrit. Essa é uma história de Ragnarok bem interessante, do qual eu não fazia a menor ideia que aconteceu, e é mais um agradecimento aí que eu tenho pra galera que me mandou a história, porque senão ela não estaria nesse iceberg. Bom, esse foi o vídeo. Pra falar a verdade, eu ainda, enquanto eu gravo isso, não editei o vídeo, mas eu tenho certeza que a edição desse vídeo vai dar um baita de um trabalho, porque, bom, basicamente tá com 3 horas de arquivo bruto. Se eu tenho alguma coisa que eu posso tentar prever, é que provavelmente esse vídeo tem mais de 1 hora, ele provavelmente tem mais de 2 visualizações e eu provavelmente fiquei calvo enquanto eu editava ele. Essas são as previsões que eu posso ter absoluta certeza. Todas as outras eu tenho chance de errar. Mas se você assistiu até aqui, cara, pelo amor de Deus, eu garanto que você gostou do vídeo. Você não ia passar tanto tempo assistindo um vídeo sem gostar, né? Então, cara, por favor, se você já não deixou o like no começo do vídeo, quando eu fiz a súplica pra você, tem como você deixar o like agora, mano? Se inscreve aí no canal, eu faço vídeos de Ragnarok super interessantes, às vezes sou eu jogando e falando um monte de asneira, às vezes sou eu contando alguma história do jogo, ou às vezes sou simplesmente, sei lá, eu fazendo um guia também, porque ninguém é de ferro. Nesse canal aqui eu faço só conteúdo de Ragnarok Online, então se você gosta de Ragnarok Online, pô, se inscreve aí. Mas eu também tenho um canal secundário, onde eu falo mais sobre mim e sobre qualquer outra coisa que me der na telha. Por exemplo, aqui no canal eu tenho um iceberg de Grande Chase, que fez muito sucesso. Nunca mais vai ser um vídeo por aqui desse tipo. Se eu for lançar um iceberg, sei lá, da Level Up, vai ser no outro canal.
porque agora aqui é só Ragnarok. Então, bom, esse vídeo deu muito trabalho. Novamente, se você puder me apoiar se inscrevendo, dando um like, deixa um comentário, qualquer coisa, conta uma história, fala oi, me dá bom dia. E claro, se você quiser muito me apoiar, você também pode se tornar membro aqui do canal, porque aí é uma força que você dá pra eu continuar produzindo esses vídeos. Pra ser bem honesto, o primeiro vídeo do Iceberg de Ragnarok que eu fiz foi uma grande felicidade pra mim, porque foi o primeiro vídeo que eu consegui pegar bastante visualização aqui no YouTube. Então eu espero que com esse não seja diferente, e mesmo que for diferente, eu espero que você que assistiu até aqui tenha gostado bastante do vídeo, e caso você tenha visto o primeiro Iceberg na época que ele saiu, eu espero que você tenha achado esse melhor. Bom, eu sou a Mons, eu faço vídeo de Ragnarok toda segunda-feira e sexta-feira, e eu vou ficar muito feliz se eu puder ter você ao meu lado a partir de agora. Tchau, tchau!